Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reise. Salve, Pimenta, suave, mano. Tô meio triste, mano. Por quê? Tiraram o Twitter. Ah, Ô, ô, Xandão. também. Xandão tá bravo, hein? Xandão tá bravo, hein? Cuidado, senão vai multar em nós de 50 Esse mil. é Nada louco. de VPN. Dá pra ver os negocinhos bons lá? É, não dá mais. Começando mais um episódio ali na nossa máquina do tempo, nosso camarada, o Criodones. Tranquilo, Cridão? Tranquilo, daquele jeito, bora pra mais um, hein? Ô, me deixou na mão ontem, mandei mensagem pra você 10 horas da noite, você não me respondeu mais, hein? Velho, capotei, tava cansadão, irmão. É isso aí. Cridão, valeu. Mano, Rafa, apresenta pra gente nosso convidado especial de hoje. Cara, a gente vai trocar ideia com o Davi Silva, que ele é guitarrista e produtor musical. Seja bem-vindo, Davi. Salve, salve, galera. Boa noite. Da hora. Acredito que eu já quero deixar o meu lema. Vamos levar a vida a sério. Aê! Entendeu? Vamos se ligar, rapaziada. É isso, da hora. Obrigado por ter aceitado o convite aí, mano, de trocar uma ideia com a gente. Pô, mano, tamo E junto. Vamos pra cima. Só vou fazer um merchan rapidinho aqui dos nossos... Hora do Jabá. Hora do Jabá, nossos parceiros, né? A gente tem uma parceria com a Skal aí, você que tá procurando suplementação de qualidade, já toma ou tá querendo tomar. A gente vai deixar o link deles na descrição e também o cupom Dona Mara 10. Qualquer compra que você fizer lá com eles, independente do valor, se colocando o nosso cupom, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, você aí que tem instrumentos de corda, precisa de um luthier pra poder dar uma regulada, enfim, quebrou o braço, qualquer coisa, mano. Ele é aqui de São Paulo, a gente vai deixar o contato dele na descrição também. E a gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, você que gosta de música autoral aí, não sabe o que fazer aí no final de semana, entra no site deles, www.cervejaazul.com, que vai ter a programação deles. E se você tem uma banda também, quiser tocar em um lugar com uma estrutura bacana, só entrar no site lá e que eles têm lá um cadastro, alguma coisa que consegue ouvir seu som e marcar uma data pra você aí, pra sua Mas não banda. sou bem gravado, hein? Não é nas porcaria que você grava com USB, não. É, hoje em dia no home studio, no home studio já grava um negócio com Esse qualidade, até o né? gancho que é esse nosso convidado hoje, né? É, e tem nosso canal de cortes também, né? Isso. Você que não consegue ver nosso episódio completo aí, você consegue entrar no nosso canal de cortes, vai ficar na descrição, você vai colocar o E link. na descrição vai aparecer aqui embaixo aqui o... É nosso canal de cortes, você não consegue ver inteiro, aí, meu, assiste os cortes lá, se inscreve lá também, se inscreve nesse canal também, compartilha, deixa aquele like aí, que ajuda muito a gente. Davi, cara, você começou já com a guitarra ou você foi outro instrumento? Como que começou a sua carreira musical aí, cara? Ah, mano, eu comecei tocando bateria, velho. Na É? igreja, né, meu? Todo mundo É. ali. Tava com meus 8, mano, anos de idade. E, tipo assim, eu falava, cara, vou quebrar tudo. É nóis. Aham. E, tipo assim, aquele negócio doido, né? Acho que desde a infância, minha família sempre foi muito ligada à música. Então, eu lembro que tinha um churrasco, né, na casa da minha avó. E a gente descia, mano, muito samba rock ali, roda de pagode. Então, a gente tocando, igual todos os meus tios tocam. Aí eu falava, caramba, mano, tipo assim, eu também quero, né? Só que ainda não tinha me descobrido, né, o que eu queria fazer. E como eu cresci na igreja e tendo ali a presença dos meus pais, eu falei, ah, mano, vou me arriscar a aprender alguma coisa. Aí Aham. comecei na bateria, deu certo no começo ali, mas a gente dá aquela desanimada, porque não tem a condição de ter o instrumento mesmo em Porque a casa. bateria em casa, e bateria é cara pra caramba, né? Mano, Fora, é um você negócio precisa de um doido. pico pra tocar, né? Vizinho é foda. Né? Aí, mano, eu lembro que meu pai, ele ganhou um violão, mano, de um amigo dele. Aí, tipo assim, meu pai, ele já tocava, mano. Aí me deu os primeiros passos ali e ele me matriculou, mano. Me matriculou não, ele me colocou pra tocar na igreja, pra aprender na igreja e tal, mano. Aí, tipo, é até engraçado. Eu comecei a aprender, mano. E meu pai começou a ver que eu tava levando jeito, mano. Tava dando certo. Aí chegou um dia assim que ele chegou lá pra me buscar e o professor foi conversar com ele, mano. Isso depois de um tempinho assim, falou, mano, não dá mais. Tira o Davi, meu, pelo amor de Deus, cara. Ele tá atrapalhando os alunos. Nossa. Aí meu pai falou, meu, o que que aconteceu? Ele, ó, conversa com ele, mas eu quero agradecer, ó, tudo que você fez por ele. Caraca! Aí, tipo assim, uma parte de gente já chega nesse ponto da história e fala assim, mano, tô triste por você, mano. Aí eu falei, não, eu não terminei de falar ainda, mano. Tipo assim, o professor, ele passava o campo harmônico ali, as primeiras notas, aí você fala, ah, mano, vou fazer um dó maior. Aí por que que eu não posso fazer um dó com nono? O som desse aqui é mais da hora. Ah, um dó com sete. Aí eu falava, caramba, mano. Aí, tipo, começava a fazer, e aí os outros alunos começavam a ver o que eu tava fazendo, mano. Aí os caras falavam, mano, que da hora. Ensina pra nós. Com o professor lá, mano. Aham. Aí, tipo assim, eu falava, meu, eu escutava muita música na rádio.
não sou tão velho assim, né? Mas na Não, mas minha, de boa. na minha época, assim, mano, ainda tinha. A rádio era muito forte. Então, tipo, meu, estava muita música na rádio e, cara, eu ficava tentando reproduzir o som, mano. Então, às vezes, eu ficava ali escutando a rádio pra esperar virar de novo a hora do play pra ver se os caras iam tocar aquela mesma música pra eu Uhum. conseguir reproduzir o que eu tava fazendo. Aí eu levava aquilo pra dentro da aula. Pô, aquele riff do Michael Jackson. Pan, darararara. Aí os caras falavam, mano, ensina isso pra nós, mano. Chuta o professor, mano. Quer dar aula pra nós, não? Aí ele falou, mano, você tem que sair, velho. E ali eu comecei a ver que, tipo assim, meu pai falou, conversando com a minha mãe, falou, acho que Davi é autodidata, né, e tal. Vamos ver o que dá pra fazer por ele, mano. E, tipo assim, a minha família não tinha uma condição, mano, de pagar um conservatório, de pagar uma escola. Então, tipo assim, mano, eu me juntava com pessoas mais velhas, assim, os caras mais velhos na música, assim, e ia aprendendo com eles, mano. Até que lá em 2014 que eu fui entrar na minha primeira escola de música. Mas, tipo, já tocando pra caramba, mano. Mas você não teve, assim, na adolescência, aquele lance, tipo, de, puta, tô tocando, quero ter uma banda, vou formar uma banda? Ou você era mais, tipo, individual, assim, tipo, você era mais querendo estudar o instrumento, poder tirar, dominar o instrumento, digamos assim, né? Mano, meu sonho, eu falava pros caras, tipo assim, eu queria estar no palco do Rock in Rio, mano. Tipo assim, eu queria ser aquele cara que chama Davi, vem pro meio do palco, sola. Aí tá com a guitarrinha assim, O né? cara vai lá, sola. E eu ficava no quarto assim, pensando, cara, será que isso vai surtir efeito no futuro? Tipo assim, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Mas lá atrás eu pensava, tipo, quando você vê uma guitarra Fender, mano, você fala, cara, eu tenho que ter aquela guitarra, porque aquela guitarra vai me ensinar a É. tocar. Ela vai me dar o som que eu preciso. E, tipo assim, pedaleira. Mano, por que que eu não tenho o som que aquele cara tem? Lembro que, mano, eu plugava a minha guitarra no rádio, assim, plugava direto lá, e saía aquele fuzz, né? Aquele som. Uhum. Eu ficava tipo, caramba, mano, pelo menos já tem um pedal aqui já, né, mano? E, tipo, eu tentava reproduzir o que alguns guitarristas da época, assim, que eu gostava de ouvir. E, tipo assim, meus pais também me apoiando muito, cantando, né? Comprando revistinha na banca. E eu falava, mano, será que um dia eu vou conseguir, mano, tá com os caras, mano, tocar com algum artista famoso? Tipo, me incluir nesse meio, fazer amizades. Eu falava, cara, um dia eu quero ter uma banda. Eu falava, mas não quero que seja a banda do Davi. Tipo, eu quero acompanhar os caras, mas já tendo sempre aquele pensamento, tipo, mano, quero ser artista também. Você não quer ser o músico, tipo, estamos aqui com o Davi Silva e tal, e seus amigos. Não, mano, é Davi Silva. Como que é seu nome mesmo, Sou mano? Rafa. O Rafa e o Pimenta. Pimenta. Tipo assim, mano, Davi Silva, Rafa e Pimenta, mano. Artistas, mano. Não só músicos. Uhum. Aí eu falei, caramba, mano. Aí você vê como as coisas vão ganhando forma. Sim, da hora, mano. E aí você foi indo e comprou sua guitarra, já tinha guitarra? Mano, não tinha. Não? Tipo assim, eu falei que foi quando foi em 2014. Tipo, pô, mano, ano de Copa, negócio doidão. Feliz pra caramba. Tipo assim, enquanto meus amigos tava trocando figurinha, mano, eu tava pensando em como que eu ia fazer, mano, pra comprar minha primeira guitarra, mano. Você tinha quantos anos nessa época? Mano, eu tava com 13. É engraçado, né, assim, que você pensa assim, pô, às vezes a molecada, assim, na sua roda de amigos, né, os caras tá com pensamento em uma outra coisa, tipo, você pensando, os caras olham e falam assim, pô, guitarra, mano, tipo, o que você quer, né, mano, tipo, Pô, pô, negão, acorda, mano. tô batendo aqui fio Tá do Yu-Gi-Oh! viajando, mano. Aqui, jogando os bagulho, Blade, você quer Não, mano, os caras guitarra, falam, velho. mano, primeiro jogo lá na Arena Corinthians, os caras, caramba, mano, Copa e tal. Você pensando em guitarra, Não, mano. os caras estão chapando. E assim, mano, eu amo futebol, velho. Inclusive, olha, eu falo um negócio aqui, mano. Quem fala, não, pode O falar. aniversário do Corinthians aí, mano. Entendeu? Não tá numa fase boa, mas vai melhorar, rapaziada. Ganhamos do Flamengo ainda, queridão, o queridão Entendeu, tá mano? triste, que é flamenguista. Pois é, né? Mano, como que você torce pro Flamengo, mano? O cara mora em São Paulo, mano. Explica, queridão, Mengão, explica pô. pra gente como é que você torce pro Flamengo. Por que que você torce pro Flamengo? Romário, irmão. Romário. Mano. O ar é Romário. foda. Bom Romário. argumento, mano. Romário, irmão. Inclusive, foi naquele drible que ele deu no Amaral, né, em cima do Corinthians, lá em 1900 bolinha. Não, em 99, no Rio São Paulo. Depois daquele elástico, eu falei, irmão, esse é o cara. Oh, meu Deus. Não, mas o Romário, ele é eu também sou muito fã do Romário, desde moleque, desde a Copa de 94, né? Que ele viu, cara, é o Romário, não sei o que, Mano, o assim. cara mano, ele é um verdadeiro showman, né, velho?
Ele joga a bola. E então, ele tá falando da Arena Corinthians, você foi quando você era Mano, moleque e tipo tal. assim, aí na Copa, caramba, mano, pensando, e era engraçado porque quando eu ia fazer aula, eu fui fazer aula, ia fazer aula de sábado às vezes, mas tava passando o jogo na TV, mano, eu lá vendo. E, mano, eu me lembro muito porque foi um processo muito difícil que a escola tava passando. Tipo assim, os caras estavam pra abrir falência, mano. Escola Aí, particular? a escola de música, Ah, de mano. música? Era uma escola de música, mano, que eu lembro que, com muito amor e carinho, meu colega Rodrigo, mano, Rodrigo Anholeto, Fai Projetos, ele era o cara que me inseriu, mano, nisso. Ele me deu essa oportunidade, falou, mano, eu vejo que você tem muito ainda pra crescer, eu vou te colocar numa escola de música. E eu lembro que outros dois amigos meus também estudavam lá. Que um amigo meu era o Wellington, que tocava guitarra, e o Paulo, mano, que tocava baixo. Aí a gente se trombava lá às vezes, se encontrava, né, em algumas aulas. E eu lembro que a escola, depois de um ano que eu tava lá, começou a passar por esse processo, mano, de abrir falência e tal. E muita gente, né, muitos pais tirando os filhos de lá e tal. E num processo ao qual a galera tava vendendo instrumento já, né, mano, meio que já dando mais vaziado. Não sei se era o aluguel do prédio que era pesado. Que, tipo, era ali na Vila Formosa, não sei se vocês conhecem. Sim, a Filha Formosa, sim. Onde que ele é a Filha Formosa? Mano, era na rua de baixo da igreja central lá, a Perto ali da principal. Renata? Isso, na Sei. Renata, isso. Era ali próximo. Aí, vou colocar mais na Monte Magno, um pouco mais perto da Monte Magno ali. Sei onde é. Aí tipo assim, pô, meu professor, o Danilo Lima Azevedo, nunca esqueço disso. Tipo, ele fazia a turnê do Elvis, mano. O cara era zica, mano. E assim, muitas das coisas que eu aprendi, que eu me desenvolvi na música foi com ele. E foi um cara que me abençoou, mano. Tipo assim, eu lembro que eu tava conversando, acho que foi com um colega essa semana, que ele tava me perguntando, né, que graças a Deus vocês verem como funcionam as coisas hoje. Mano, eu lancei uma PRS, que era o meu sonho. Tipo, antes de qualquer coisa, quando eu vi essa guitarra, assim, foi uma parada que eu me apaixonei, mano. E esse meu professor, mano, ele contou uma história, falou, ó, quando eu viajei com a Disney, com a minha esposa, ó, tinha essa guitarra aqui, ó, e ela vai ser sua, mano. Tipo assim, ele me deu a guitarra, mano, porque ele viu que não tinha condição, mano. Eu lembro que acho que eu nunca tinha visto meu pai, assim, sem a roupa do trampo. Ele via às vezes, mas nunca perguntava. E meu pai, ele sempre trabalhou como motorista, mano, na Shalom Liquigás, mano. Então ele me deixava lá. Aí teve um dia que o Danilo ele viu meu pai, mano. E meu pai tava, mano, chegou todo sujo e tal, mano. E, tipo assim, eu fui correndo e dei um abraço ao meu pai, mano. Mano, tava feliz pra caramba, mano. Tipo, um processo da minha vida que muitas pessoas desacreditavam, mano, que eu ia conseguir, tipo, chegar lá, tocar e aprender. Aí eu abracei meu pai, mano, tudo sujo. E toda hora eu ficava, mano, esse aqui é meu pai, mano, e tal. Moleque novo, mano. Tipo assim, o pai, ele é sempre o protagonista, mano. Até pros meus amigos, hoje eu falo, mano, não é só meu pai, é pai de vocês também, mano. Muitos amigos também meus, assim, que não tem uma presença de pai, eu falo, mano, tá aí, velho. E, tipo assim, ele conversou primeiro com meu pai pra vender um amplificadorzinho da Marshall e uma guitarra lá. Só que, mano, ia ficar muito apertado no orçamento, mano. Lembro que minha mãe tava passando um processo de desemprego e era só meu pai, mano, sustentando a casa. E eu lembro que a igreja, né, esse meu amigo custeando a escola pra mim. E, tipo, mano, ainda tinha nessas de tirar nota boa e tal, pra continuar lá estudando. E eu falei, mano, meu pai falou, tipo assim, meu, você vai desculpar o pai, mano. Acho que deve ser muito doloroso para um pai falar não para um filho. Ó, vai ser É um que bom. talvez na hora a gente até não entenda, né? Não entende assim, né? Eu posso até entender, mas não. Falar, pô, dá pra dar um jeito, sabe, assim. Mano. Mas deve doer pra Tipo caralho. assim, Pra falou, chegar e falar, pô, mano, não é dá, um né? momento assim, ó, o pai sabe que você sabe que o pai te ama e tal, mas não vai dar para comprar e tal. Vamos esperar mais um pouco para ver se aparece alguma coisa e tal. Aí beleza, mano. Aí quando eu fui fazer aula na outra semana, aí o Danilo falou, ele falou, "Ó, mano, agradeço por tudo que a gente viveu e tal, mano, que foi um processo muito bom de aprendizagem. Tipo assim, quando eu já cheguei tocando, ele já ficou feliz, né, mano? Porque é muito difícil você pegar uma pessoa que, assim, quando ela chega do zero, quando ela chega crua mesmo, mano, acho que é mais difícil da pessoa deslanchar com mais tempo. Então ele falou, mano, um ano a gente aprendeu muita coisa e ele falou, ó, mano, tô deixando a guitarra aí com você, mano.
Espero Legal. que você toque muito, mano. Faça que bom você, uso dela, né? que você não pare e tal. É uma guitarra da Disney, hein, mano. O Mickey tocou com a guitarra, mano. Ai, que da hora. Sim, mano, cabeça, né, mano? Caramba, o Pluto, mano, caramba. O bagulho tava lá, mano, a guitarra era do Michael Jackson, tipo assim, pensando as coisas meio doidas. E eu falei, cara, é uma guitarra que eu guardo com muito carinho, mano, até hoje. E dali, mano, foi meus primeiros sustentos, meus primeiros puxão de orelha, mano. As primeiras zonas em casa, assim, mano, de aumentar o volume, mano, queimar o rádio. E, mano, deixar meus pais malucos, às vezes eles chegando do trabalho, querendo silêncio, mas, mano, sabia que quando eu me trancava no quarto, mano, eu já ia desenrolar, sabe? Mas, mano, o Davi tá estudando, tá indo pra cima. Ô, David, deixa eu te perguntar. Assim, quando você começou a tocar guitarra, assim, acho que pra todo mundo aqui, quando a gente começa a tocar o instrumento, a gente tem uma referência musical, né? Tanto o Rafa, eu, o Crido, a gente tem uma referência do rock. Tipo, puta, eu falo por mim, assim, eu comecei a tocar guitarra porque eu queria ter uma banda, então eu aprendi a tocar aquilo pra ter uma banda. Aham. Entendeu? Aí depois, com o tempo, eu fui perceber, eu falei assim, cara, não vou ser um Jimi Hendrix da vida, tá ligado? Então eu vou tocar o que eu gosto de tocar e vou ser feliz sendo do que eu toco. Pra você, assim, sua referência musical, ali, quando você começou a tocar guitarra, o que que você ouvia? O que que você começou a descobrir? O que que você te atraiu, assim, pra você estudar mais a guitarra? Mano, eu lembro que, tipo, você falou de Jimi Hendrix. Mano, eu achava o cara muito louco, mano. Tipo, negão, mano. O cara baixando a cabeça, mano. Jogava no Guitar Hero, um PS2, mano. Falava, mano, você é aquele cara lá, mano. Aí eu falava, meu, que negócio sinistro. Os timbres ardidos, mano. A forma que o cara se expressava no palco, mano. Que minha mãe ficava até nervosa, assim, mano. Eu tocava, eu subia lá. Por que você não se mexe, Davi? Eu não sei, mano. Sei lá, mano. Ah, tipo, corcundão, pra baixo, tocando lá. Acho que todo mundo começa assim, né, mano? Um lado de timidez. E eu falava, mano, o cara subia no palco, performance e tal, mano, tocando. Uhum. Eu falava, meu, que bagulho doido, mano. Quero ser isso também, mano. Quero aprender esses timbres, mano. Aprender a executar essas técnicas. Tipo, mano, Purple Haze, mano, nunca esqueça, mano, um clássico do rock. Você fala, caramba, o cara tá ali. E eu lembro que meu professor, ele me ensinava também muita coisa sobre o Slash, que eu via guitarra ali, eu falava, mano, antes de eu me apaixonar por guitarra, assim, eu falava, mano, pra mim era tudo Gibson, mano. Oh, Gibson, precisava Gibson, Gibson, Gibson. Falava, mano, que negócio doido. Eu falava, cara, o Slash é um cara, putz, mano, sensacional. O cara solando lá, mano. E eu lembro que tem a outra música lá, é November, né? November November Rain. Rain. November Mano, Rain. nossa, tá maluco, mano? Cabelo lá no vento, mano. Falava, Ele saiu da mano, igreja tocando guitarra, assim, no meio mano, do fazendo nada, um né? solo lá, mano. Eu falava, caramba. E, tipo assim, pô, mano, eu sempre gostei, mano, de ser uma pessoa, um cara eclético. Até minha mãe vai zoar depois, eu nem ligo, mano. Tipo assim, eu gosto de música, mano. Ser, tipo, independente do gênero que seja o nicho. Mano, eu lembro que nessa época também eu comecei a conhecer outros caras, mano. Paul George, que era o guitarrista do Michael Jackson. O cara gravou muita coisa aí. Que é o Paul Jackson Jr., mano. Paul Jackson Jr. Aí tem um outro maninho lá, o Prince também, eu acho da hora. O cara, mano, canhoto, mano, toca pra Sim. caramba, mano. Assim, solos muito melódicos, negócio muito doido. Aí tem o outro mano lá que toca jazz, mano, né, George, eu esqueci o nome do maluco lá, mas ele toca até Give Tonight, esqueci lá Nossa o nome do enciclopédia ali, maluco, Crildo. mano. Mano, o cara negrão, toca guitarra, mano, um maluco embaçado. Era da mesma linhagem que o Paul Jackson Jr., mano. Uhum, uhum. Então, tipo assim, mano, aí foi vindo. Vários caras, mano, Earth, Stevie Wonder. Tipo, aí você vai vendo que tem Então, tipo, muita você não teve cultura. uma, assim, tipo, puta, uma banda que eu gosto, começou a tocar, assim, tipo, você foi pegando todas as referências que você Mano, tipo, podia eu e escutava um foi. guitarrista, eu falo, mano, quero ser igual Isso é esse legal. cara. Tipo assim, eu lembro que no gospel tinha o Leandro Esteves, tinha o Cacau Santos, tinha o Juninho Afran, mano, Cacá Barros. Tipo assim, eram uns caras que, na época que eu comecei a estudar, o rock ainda tava muito mais em alta, mano. Tipo assim, vou colocar Pode crer. ali 2014, 2015, 2013, 2012 também. Tipo assim, mano, você ouvia os caras e falava, mano, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou reproduzir? Lembro que Charlie Brown Jr., cara,
Não, eu esqueci o nome do guitarra deles, mano. Marcão, É. Thiago. Mano, nossa, o Thiago, mano, os caras fazendo violão ali, falava, mano, que bagulho doido, as melodias, as ideias, e os caras são power trio, mano. Eu fui, Nessa mano, época tipo era- assim, power trio, irmão. Tipo, É muito som pra um power trio, mano. que era uma guitarra só, né? Aí o. em 2000, a partir de 2001, né? 2001, saiu o 2000 até Thiago, ficou só o 2011. Marcão. Até E- 2011, mais ou menos, né? Depois de e, assim, 2012, e o Thiago voltou, o teve Marcão voltou. Teve acho que um luau do Charlie Brown no MTV que eu assisti, que era pro Marcão. Mano, Ele tava um com um violão clássico, assim. velho. Cara, Na mano, Bahia? daqui da Bahia. Sorria, você Você está na Bahia, sorria. Cara, eu me apaixonei Você por violão acordou assim. mais Eu um falei, dia. caralho, o Marcão tocando violão. E é engraçado que ele fazia os bagulhos assim, que você, mano, parecia muito fácil ele É fazendo, né? impossível você falar assim, mano, o cara faz de olho fechado. É, mano. umas paradas que você fala, caralho, mano. E, tipo, você vê como é que a pessoa ela tem um dom ali, quando ela nasceu pra aquilo, né, Mano, mano? ela nasceu pra aquilo, cara. Igual você falou, mano, Guita, quando eu comecei a conhecer o que era funk de verdade mesmo, o funk americano, nossa, JBs, mano, James Brown, tá maluco. Muito som, cara. Isso que é legal, mano, assim, conversando com você falando, assim, que, tipo, eu acho que muito diferente de mim, de muita molecada, assim, você foi absorvendo tudo, né, mano? Tipo, tudo que você podia pegar. A gente vê que ele focou no instrumento mesmo, É. assim, nos guitarristas pica, tá ligado? A gente Sim. já foi mais lado de banda, né? É. E gostava do guitarrista daquela banda. E Mano, você já foi mais no. E queria saber, a gente queria meio muita que, loucura, uns guitarristas mano. mais. que nem o Rafa. O Rafa, ele é baixista, tá? Ele é muito fã de Charlie Brown. Então, tipo, a referência Ó, dele desde acertei, hein, moleque. mano. então, Você aí, viu, né? né, Parceiro, mano. Então, ele desde moleque, assim, que a gente se conhece que é uns 25, 23 anos. Então, ele desde a época que a gente se conhece, assim, ele sempre, tipo, teve aquela parada de querer entender o lance do Charlie Brown, tipo, estudar os timbres dos caras e fazer, mano. E, tipo, puta, e ele virou um puta baixista, tá ligado? Agora são as gigs, né, Rafa? milhão, né? Mano, Só Deus. foi o que eu te falei, mano. Tipo assim, pô, mano, é muito lindo o trampo do cara, mano. Assim, quando um amigo meu, o Victor Kito Bez, mano, ele me apresentou um álbum deles, mano. E ele falou, ó, Power Trio, mano. Aí eu falei, mano, Power Trio. Falei, ó, o som que os caras tá fazendo. Ele falou, mano, é Power Trio, velho. Falou, ó, que trampo lindo, mano. Eu falei, caramba, mano, era muito talento envolvido, tá ligado? Qual banda, desculpa? Charlie Brown Jr. Ah, o mano. Charlie Brown. Mano, muito talento envolvido, Forte ele tá cara. falando no instrumental, né? É, Nossa, mano, falando. Não, vocal não tem É. nem o que falar, mano. Não tem nem o que falar. Mano, instrumental, assim, como que os caras trabalhavam na Não, cozinha sim. mesmo, mano. Você fala que bagulho doido, mano. E era foda porque a gente ouvia no disco, e no disco a gente sabe que dá pro cara dobrar guitarra, fazer um monte de coisas, né? Gravar, sei lá. Quantas camadas de Exatamente, guitarra? mano. Só que, mano, você ia ouvir ao vivo, o bagulho era monstro, velho. Era foda. Acho que o CD que é mais puro, o CD que é mais puro, assim, de Power Trio do Charlie Brown, acho que é o 100% Charlie Brown, Abalando Sua É que Fábrica. eles gravaram ao vivo, Mano, né? bom, Ali, mano. porque é uma É. gravação meio ao vivo, e ali você consegue ouvir, tipo, o baixo tá absurdo, porque ele tem que cobrir muito a base, né, enquanto o Marcão faz os solos, tal, faz Mano, é as sinistro, frases cara. na guitarra, então ali eu acho que ali é bem cru. Acho que a única música que tem umas camadas, eu acho que é, até por ser um single, é Lugar ao Sol. Ali você vê que mano. tem algumas camadas mais É, de tem que- violão, tem de que guitarra, ter, pra mano. poder dar uma preenchida por ser um single, mas você pega ali o CD na íntegra ali, você vê que é Mano, trabalho um power bonito, trio né, velho? absurdo, Você cara. fala E- assim, mano. E falando de gravação assim, né? Quando a gente é mais novo, assim, a gente vê os caras, tipo, o disco, lançando disco, gravando e tal. Aí a gente fala, pô, que legal, né, mano? Os caras vão gravar, vai chegar no estúdio, vai ter um puto estúdio, aí ele vai poder passar a música 1000 vezes. Até o produtor fala assim, não, agora faz isso, ok, sabe? Aquela tranquilidade. Aí quando você vai realmente gravar no estúdio, você vê que, meu, é totalmente diferente. Mano. Tipo, vai, vamos, vai, É, pô, depende do acordo que você faz, né? Sim, porque também os caras pica, né? É que a gente- nós era parrapado, né? Era a hora. É. É Grava, 60 grava. pau a hora. Se os caras não souber a música de cor salteado na cabeça, mano, chegar lá pra tentar tirar, não, Mano, mano. Tem que saber a música Cê é inteira e louco, tal. eu lembro dos meus primeiros tropeços, assim, mano. Quando eu não levava a vida a sério, mano. Mano, chegava no estúdio, cara. Mano, no estúdio não é igual a gente tá em casa, não, velho. Assim, se paga, mano, a hora tá correndo, mano. O tempo tá correndo. Aí quando você menos espera, ó. Galera, 5 minutos, ó, pra vocês desmontar aí, mano. Aí nós tinha passado 2 músicas, vamos supor, de 5, mano. O Nossa. negócio é doido, mano. Então, tipo assim, é o que você falou, mano.
É que você pensa, você fala assim, não, pô, o batera já sabe, batera, baixista, os guitarras já sabe a música. Então, tipo, o batera lá, ele vai gravar a música, a música tem 3 minutos, então ele grava na tala só que não grava, né, mano? Meu, igual eu tenho um amigo, o Nicolas, mano, Nicolas Juan. Não é que é bom, mano. A gente entrava no estúdio, cara, ele era o primeiro a gravar. Mano, arregaçava, batera, mano. Não, eu já gravava de primeira, mano. E tipo assim, tome, ficou boa, vamos gravar mais uma, mano. Gravava a segunda, mano, do mesmo jeito, parecia a primeira, mano. E tipo, hoje, eu tô caminhando com outro amigo meu, Thiago Seville. Mano, o moleque também, ferradão, mano. Toca pra caramba. Que você põe, mano. O moleque já, ó, aceita o desafio, manda a bala aí, grava de primeira, mano. Que é o que você falou, são caras que se dedicam, mano, que põem a cabeça ali e faz acontecer, mano. Sim. É, quem que é assim, o Slash, né? O Slash, eu vi uma história, não sei se até se é verdade. O Slash, ele não leva jeito, assim, tipo, ele não levava jeito pra tocar. Mas ele estudou pra ser o que ele é hoje, assim. Tipo assim, não é um cara, por exemplo, assim, você dá o. Tem muita gente que você dá um violão na mão, a pessoa já começa a desenrolar. Tem gente que demora muito mais tempo. Ele já não tinha essa manha, né? Então ele estudou. Ele é tipo um cara que ele foi até a fundo, né? Tipo assim, estudou o máximo que ele podia estudar para poder ser o que ele é hoje, né? E você vê que faz muita diferença quando a pessoa ela assim, ela fala assim, não, peraí, eu vou entender como é que funciona o instrumento, né? E é o que eu queria ter tido quando era mais novo, quando eu comecei a tocar, ter esse entendimento disso. É, mano. Assim, mano, o cara ferradaço, mano. Eu E você, gosto muito do John. Me corrija, Crudo, se falar errado. John Frusciante. Frustrante. Isso, do guitarrista do Red Hot, tá mano, ligado? Que da gravou hora. Muito Californication, bom, mano. By the Mano, o cara é Way. zica, velho. Esse é um CD que Mano, eu coloco, nossa, uns mano. álbuns que eu ponho assim, fico só prestando atenção na guitarra. Regis Tadeu Na odeia cozinha, esse- e é um power trio também. Você- Entendeu? Eu ia falar e é exatamente isso agora, uma. mano. Caralho, estourei o bagulho. E é uma Mas banda que. Olha lá. é que, tipo, ao vivo, até o cara que entrou no lugar dele na última vez que o Frustrante saiu, Hum, ele fazia umas guitarras também, mas ele ficava lá escondidinho, tá ligado? rola um. Ah, mas muita banda Não, faz mas isso, assim, né, É porque é mano? uma época Mas que não assim, tinha ABS, né, mano? exato. Mas é tipo assim, talvez seja recentemente, mas assim, não tem como questionar o Frustrante, Não, né? ele. Cara, e é um puta power trio. Você ouve os álbuns assim. Não sei se você já pirou, já ouviu uns álbuns do Mano, Red Hot, já, né? adolescência, velho. Tipo E assim, eu você gosto é muito. louco. Eu gosto de todos, assim, mas é muito baixo, guitarra e Batera. batera, assim, tipo. É que rola uma sintonia entre os Rola três, muito, né? não tem muita guitarra base pra cobrir enquanto tem os solos tal. Ali eles mantêm aquele Stadium Arcade, um Arcade É, Stadium. esse Tem disco água pra aí? mim é sensacional, Tem. que é o duplo. Então, eu escuto assim, você fala, caralho, mano, que bagulho power trio Mano, puro, assim, da tá hora pra ligado? caramba. Tipo assim, mano, é totalmente outro tipo de mentalidade. Eu fui aprender isso quando um amigo meu também teve que faltar no ensaio, o Ismael, que eu falei anteriormente. Sim. Mano, ficou só guitarra, baixo e batera. Aí eu falei, mano, e agora? O que que eu vou fazer? Porque você fica responsável por basicamente tudo, mano. Cara, é só hora de brilhar, mano. Davi Entendeu, Silva. mano? Exatamente, mano. Ou é hora de brilhar, ou É, é o momento que você vai pegar, mano, vai ficar tenso ali. Mas, mano, o show não pode parar. sim. Então, tipo assim, você tem que ter boas referências, mano. Tem que ter repertório e conhecimento, mano. Conhecimento é tudo. Tipo assim, quando você trabalha no Power Trio, eu vejo que os caras, eles costumam trabalhar em regiões diferentes, mano. Acordes mais abertos. Ainda fora a questão de ambiência, né, mano? Sim. Trabalhar efeitos, mano. Tem coisa que precisa segurar mais, porque não tem Pra um teclado, não tem preencher uma base também. ali. Sim. Não tem um outro violão que seja, ou guitarra. E eu acho que hoje, mano, o nosso mercado, ele tá bem pra frente de tudo, mano. Hoje a galera. É Tipo difícil não assim, ter uma banda que não usa VS hoje, mano, né? nossa, você tá maluco. Isso aí é, mano, é uma benção. Até Você é Inir, velho. louco. Porra. Tô com 37 anos, fui comprar um Inir ontem. Nunca usei Mano, essa porra, Pra- nunca gostei. Eu Pra sempre gente, gostei de som de palco, tá só ligado? Só irmão, que hoje tá tão lance de VS, tão profissionalizando só que hoje tem explica que pra galera ter, o que mano. não é VS que tem. VS eu não sei o que significa Explica VS. pra tem uma galera que não vai saber. Tem o que até é. uma abreviação, né? Eu não sei o que quer isso, dizer, mano, mas vou explicar de uma forma mais leiga, mano, pra ficar mais claro Sim, pra porque tem muita todos, gente que pra vai todos saber. os públicos. Tipo assim, é, vamos colocar um artista hoje que tá em alta,
Vamos colocar esse cara aí que estourou, o Grilo. Mano, ele quer fazer lá ele. Eu ia falar, adoro. O Mano, som do cara, pô. vamos colocar aí. O cara pegou, fez essa música dele aí, mano, que estourou. E ele quer fazer com banda. Só que tecnicamente, mano, tem muito efeito especial, velho. É tipo Barões da Pisadinha, mano. O bagulho lá, os caras põem geralmente em cidade interior, né? O cara põe lá no PSR no teclado e, mano, ele mesmo vai fazendo. Então, tipo assim, pra que os caras consigam fazer com que isso aconteça, eles meio que montam um playback da música. E aí a banda, ela é direcionada através do fone. Então, tipo assim, é tudo mapeado, mano. Então, tipo assim, pô, mano, eu vou até ver se eu tenho algum VS aqui no meu celular. Vai rolando a música, aí os caras começam lá. Introdução, a voz vai falar no fone. Ah, Tipo entendi. assim, geralmente no lado direito rola o metrônomo, no esquerdo você escuta a voz, mano. O Entendeu? VS, né? No Então, caso. tipo, mano, vai rolando. Aí vai lá, introdução. Aí começa a contar. Aí, primeira parte. Aí vem a primeira parte da música. Aí, beleza. Você vai seguindo. E o cara que tá cantando, ele também tem que ouvir o VS, mano. Se ele não ouvir, Nossa. irmão. Já aconteceu de E não artista. pode, e não pode cair. errar, né? Não Porque pode errar, se mano. você erra, não, fudeu. Porque não tem como voltar tudo, tá ligado? Tipo assim, mano, é tudo muito bem feito. Então, tipo assim, o cara tá ali, refrão. Aí, tipo, começa, né? Geralmente tem VS que é nacional, muito VS que é gringo, mano. Aí fala chorus, né? Breakdown. Vai falando, a voz vai falando. E você tem que entender e obedecer, mano. Que se você atravessar, igual, principalmente quem tá cantando, não entende um tempo de respiro. Que às vezes, mano, eu vejo que esse mercado, ele tá gigante, mano. Tá no pagode, no que seja. Às vezes eu vejo os caras colocando uns cortes no Instagram, eu acho mó da hora. Pessoal, agora é a hora da galera cantar. Sabe de tudo, mas eu de nada. Só que é trabalho, nada pra cá. Aí a galera dançando lá, eu falo. Aí o maluco lá dando a direção, que geralmente VS também tem a direção do mic, né? Sim. Que no pagode os caras falam cagueta, acho que é, né, mano? Aham. E geralmente é talkback, né, que eles chamam. Uhum. Então, tipo assim, os caras dão a direção e o VS é isso, mano. Ele traz tudo que a gente não consegue executar no palco. Então ali, mano, são efeitos especiais, mano. Uma impulsão a mais de grave, mano. Um teclado, às vezes, que você não tem ali, é Entendeu? colocado, às vezes uma dobra de voz, um back vocal. Porque tá às ligado? vezes eu quero fazer uma guitarra, às vezes só uma guitarra, né? Eu quero fazer uma linha de guitarra, uma só que a massa música mais- tem outra linha de guitarra. Mano, você quer uma experiência profunda? Eu vou colocar o Coldplay, mano. Pô, mano, escuta os caras, irmão. Você vai ver o que os caras fazem, é O incrível, Crio mano. tem preconceito. Ah, o Crio não tá aqui. O Crio deu saidinha. O VS praticamente é o que você não tem no palco. Não tem sopro, não tem teclado. O O que que... falta na banda, o VS É igual, É. quem, tipo, o Raimundo, o ao vivo do Raimundos lá, quando vai tocar... Opa, peraí, caceta, não tem? Sim. Ela gosta do saco. Aquilo é um tipo de VS. Esse é o Papai Caceta. Então, eu falei, opa, peraí, Achei que caceta. gente preparado que dói. Não, ela gosta de um saco grande. Sim. Então, aquilo é um VS. Porque não tem o pam, 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 não tem uns instrumentos Sim. de sopro. Então, aquilo é um VS, tá ligado? Por isso que os caras não podem errar. Porque se erra ali sei lá, o Fred dá uma errada, não tem como voltar, porque o sax ali na hora, o pam, 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 pananana. Então, é um VS, tá ligado? Teve a gravação do. Você chegou na gravação do Raimundos no Caseb? Não. Do, Fui show lá, mas do Roda gravação Viva? não. Porque teve uma música que eles tiveram que voltar, porque eu acho que o Caio entrou errado no começo da música e tinha introdução. Pode Tava ser. sem o fone, certeza. Aí ele entrou errado na música, aí tanto É que. bem isso aí, mano. Porque aí tem aquele lance do CD e tal, não sei o que era a mesma Uhum. coisa que tinha. VS. E aí, como ele entrou errado, então, tipo, aí ficou meio que engolido na hora do solo final. E quem Aí solta... ele pediu pra voltar a música. E quando a banda não tem uma puta estrutura assim, geralmente quem solta o VS é o próprio baterista, Uhum. tá ligado? Mano, fica quando o não é o computadorzinho do quando não é lado, o Quando não batera, é o tem um guitarrista, cara, mano. quando você não O tem um guitarrista não, é o técnico... baixista, mano. Baixista também? Geralmente depende. quando As que eu toco, geralmente é o batera que solta, assim. Até. mano, na maioria das vezes é sempre o batera. Porque o batera também ele já usa
drum pad lá, né, mano? Drum kit. E às vezes ele usa até aqui, pelo menos os projetos que eu toco, geralmente só o batera fica com clique, tá ligado? Pra Entendeu? poder manter o segmento da mano. música Ele é e, o tipo, cara. baixo, guitarra e voz, a gente geralmente não usa o clique, só usa o VS mesmo, assim, Falando no, em no clique, fone. mano, tem muita gente que tem dificuldade de usar o clique, né? O cara vai ter que polêmico, aprender, a vida né? sério, rapaz. O cara é polêmico, hein, mano. Mano, isso é uma polêmica gigante, De mano. clique. Clique eu só consigo mano. usar um, só um tipo. Só o chimbal fechado. Se é aquele. Nossa, esse, velho, esse eu não O Adam consigo. Sandler não fala isso. Esse eu não consigo. Quem que é o Adam Sandler? O clique. Boa, gostei da. Mano. A referência do Zé foi ótima. Corinthians. Não, então, é porque eu vi. Ele quer O primeiro disco gravado do Raimundos não tinha Não, clique. pior que eu tô Eles gravaram sem procurando. clique. Eu tô procurando, é que eu troquei de Sim. celular recente, mano. Cara, assim, não tinha clique, mas provavelmente quem captou ali na hora de mixar deve ter arrumado ali algo, porque é muito difícil, mano, você gravar um álbum sem errar um tempinho, um milésimo. É difícil, Não, mas tá tanto que eles ligado? Pode falam ter assim que- arrumado ali, tipo, tanto que- atrasou aqui, aí dá uma esticada, tá Não, ligado? mas tanto que o Fred fala Na- que. na linha, na faixa. Que tem muito erro naquele disco, assim, que, tipo, eles olham assim hoje e falam assim, nossa, mano, como. Sim. Que baixo, pra gente passa normal que a gente já tá acostumado a ouvir aquilo. Ó, mano, tem um VS aqui da minha faculdade, mano. Aí, põe aí pra nós aí. Oh, meu Deus. Ó, os caras tá derrubando Twitter, derrubando WhatsApp. Vamos ver se isso tem voz, mano. Aqui é meu professor, Anderson Ramos, né? Mano, tecladista, produtor. Mas, isso tá sem voz. Mas, por exemplo, se ele tá Dá direcionando, aquela ele já fala, né? ambiência. Primeira parte, né? Tipo, pra ele falar. Não, tá de Ah, boa, já não, não, foi, não. assim, Não, acho tá que é de tranquilo. boa, de Tá boa. tranquilo. Aí, deixa eu ver se prefiro- tem outro. Não, que sai como voz. Mano, VS é basicamente isso aqui, ó. A gente vai usar essa parada, só vai tirar o teclado, mas vai continuar o looping. Quando você perguntou de produção é isso aqui, mano. Isso aqui é tudo MIDI, mano. Tem nada pra gravar, mas hoje a tecnologia, mano. E se você for ver, você falou de MIDI. Por exemplo, eu uso o Datum Track, né? O Z-Drum, o Superior Drum e tal. São baterias que foram gravadas. Sim. Que São. são orgânicas, só que aí ele transforma em MIDI. E aí, Ok. Traz o som real. traz o som real, por Mas exemplo. depende da mão, mano. Então, da mão. É a mão, é a mix. Não, você perguntou, e aí, é assim, porque eu Não falo entendi que. onde você quis chegar. Não, por exemplo, a gente fala assim, usar batera MIDI ou usar uma batera real, orgânica mesmo, do cara que tocando. geralmente o MIDI a Mas gente faz pra montar. Mas a batera MIDI, por exemplo, tal. você pega do Easy Drummer, ele é uma batera que foi gravada com batera orgânico. mesmo tocando. Ele tocando Sim. vários tipos, milhares de estilos de música, milhares de tipos de batida. Sim. Então é um som que você pega ali, você transfere e joga pro MIDI. Então, mas foi gravado de algo orgânico, né? Sim, mano. Uhum. Então, e aí, qual que é? Não é MIDI? Não é MIDI? Tipo assim, não é orgânico? Não, mano, é igual. Não, é assim, a gravação é orgânica, mas a forma que você põe no palco é um MIDI. Não, eu tô Porque falando de tem gravação. Eu tô banda- falando de gravação. De gravação. Geralmente a galera vai usar uma bateria real, mano. Sim. Não, é que hoje, né, mano, com a evolução do mercado, tipo, dos programas, dos plugins, mano, tem coisa que, irmão, você tem que ter um áudio técnico, que é um fone, assim, digamos que caríssimo, e, olha lá, ó, é disso aí que nós estamos Não. falando, Não, mas qual que é aquele. Quanto você pagou naquele fone lá seu, Kildo? É esse daqui. É isso aí? entendeu? Quanto que você pagou nele? Puta, eu não lembro, mas foi uma bica. Foi, tipo, Porque, mano, a gente tá barato. falando de, mano, pra mais. Hoje eu não sei quanto que ele tá, mano. Mas lembro que na minha época, mano, ele tava 1.500, mano. Foi mais ou menos nessa Tá média, ligado? acho que uns 700, É, quase mas- 2 contos. Depende, mais ou menos isso aí. O in-ear, tecnicamente, mano, é pra monitoramento de palco, mano. Sim, só pra você Tá ter ligado? noção. Pra você fazer o show ali e tal. Tudo bem que os caras lançam modelos muito bons dele, assim, tá ligado? A versão nitro e tal, os graves. Ou quando não tem retorno de palco também, Sim, né? Pra mano. você poder, aí você joga guitarra, ou baixo,
O Mano. OVS, Oxe, né? mano, geralmente, mesmo com ampli ainda, mano, é geral de fone, porque, mano, Sim. E falando em fone assim, até a gente vai entrar nesse lance ocasião, os caras estão aqui, meu. Pô, ajuda os caras aí, Eu, galera. como o meu, eu comprei um Aí, caseiro. ó, viu? Comprei, O chegou fone não é hoje. bom? Não é Eu ótimo? não, eu não usei ele ainda, ele chegou hoje, velho. Mano, eu garanto pra Mas você eu já que... usei de um brother que tava me emprestando enquanto o meu não chegava. Mano, eu É garanto pra bala, vocês que a experiência vai ser é ótima, bala, é mano. bala. falando de fone, gravação e tal, é engraçado assim, pô, a gente vai entrar até nesse quesito agora de gravação, de produção musical. Pô, você mixa uma coisa, você tá usando fone, cara. Aí pra você no fone tá maravilhoso. Aí você vai, joga pra um outro negócio, fica totalmente diferente. Você fala, caralho. Mano, é um negócio meio Aí você escuta desconfortável, no né, mano? carro, fala, puta, mas tá diferente do que eu escutei no fone. Mano, isso É bizarro, né, é mano? meio complicado. Porque os caras, depois eu vi até um produtor falando que ele falou, mano, quando mixa e masteriza, mano, eu escuto em todos os, tipo, escuto em todos os lugares. Escuto no fone ruim, Mano, no no celular, carro, no carro, nessas caixas da JBL. Eu escuto som em todos os lugares, porque você mixa assim pra você ali, por exemplo, seus monitores de referência tá uma coisa, o seu fone tá mano. uma coisa. Só que você joga pra um outro dispositivo de áudio, mano, muda tudo. Eu fui aprender isso também, mano. Um pouco mais recente sobre os monitores, mano. Que eu achava que pra mim em casa, mano, tinha que ter amplificador, mano. Minha cabeça era amplificador, mano. Eu Como tenho que ter um monitor, né? ampli. Como monitor. Eu falava, mano, eu vou produzir tudo lá. Não, mano. Aí o professor falou, não, é que funciona assim e tal. Isso foi, tipo, lá em 2019, acho que foi, mano. Falou, mano, o monitor, ele equilibra os graves, os agudos e tal. É porque ele é plano, né? Tipo assim, o monitor de áudio, tipo, ele é plano, ele não. Sim, Ele ele falou, equilibra, então. mano, Tipo você assim, não dá aquele. vai ter uma experiência diferente e tal. Eu Totalmente. falei, caramba, Fala mano. como é que a gente mixava, a gente fazia o trampo lá em casa. Eu usava um amplificador, Eu usava um. Isso é verdade, né? um Eu usava um. amplivizinho e uma caixinha de USB, assim, uma do lado da outra, tipo assim, um de cada lado, assim. Entendeu, mano? Caramba. Aí Roots. o bagulho era, mas assim, pô, queria gravar, mas precisa gravar, vamos fazer. Meu, que negócio doido, cara. Precisa de negócio, mano. Eu acho que o grande problema da gente, às vezes, ter a referência do fone é que você não tem a ambiência, né? E a Mano, ambiência conta um pouco, assim. isso conta, principalmente pra nós, mano, que é guitarrista. Às vezes você quer passar acredito que um clima de mais swells, uma música mais tranquila, assim. Você quer trazer aquele clima, tipo, o molho, né, que a música precisa, na linguagem que a gente fala, e você não consegue sentir aquilo no fone, mano. No fone até vem, mas, mano, você vai usar um Headfire aí, vai usar, sei lá, mano, um overdrive, um distortion, mano, o fone não aguenta, velho. Dependendo da frequência ali que você tiver. E, tipo, mano, quando você quer montar um timbre assim, que você quer descer a mão mesmo, fazer, tem, de certa forma, não corresponde, mano. É o que ele falou, você quer uma experiência externa. Aí que vem a tecnologia dos plugins, dos pedais e tal. Vamos entrar nesse quesito aí. Mano, quando você começou a ideia de produzir, meio que a gente pulou, né? A gente foi já pro. Quando é que você começou a produzir, a querer fazer, a começar a querer trabalhar com isso, mano? Mano, foi quando eu gravei meu primeiro DVD, mano. Isso foi lá em 2019 também, acho que, se não me engano, mano. Tipo, eu entrei lá no conservatório, mano, Faculdade Souza Lima. Sou bolsista lá, mano, graças a Legal. Deus. Faço prática de banda, então, tipo, pô, mano, aprendo demais com a galera. E, mano, foi uma porta aberta ali pra mim, pra um mundo novo, mano. Assim, pô, cara, se fala de música, Souza Lima, EMESP, mano, os caras falam, caramba, mano, tipo, é o berço. Então, tecnicamente, mano, quando eu comecei a entender como que funcionava a produção musical, esse rolê de você pegar, desenvolver arranjo, desenvolver ideia, ajudar muitas vezes o artista a consertar a letra, que tem coisa que ele quer fazer que não casa com a harmonia, mano. Não tá batendo. Ou ele quer colocar uma coisa que às vezes é impossível pro som que ele tá se projetando, mano. Uhum. Então, quando eu fiz um som, mano, o cara, tipo, ele inclusive era um dos número um aí do Brasil, mano, na moda. Assim, foi a primeira vez que ele se lançou na música, que é o Thiago Santos Modelo, mano. Assim, ele foi o primeiro brasileiro a aparecer naquele painel de 4K, mano, da Times Square, tio, principal lá. O Sei. cara foi o primeiro, mano. E fazendo várias campanhas lá pra Ralph Lauren e tal, pra Polo, né? E eu falei, caramba, mano.
E do nada o cara apareceu aqui no Brasil e falou assim: ah, mano, eu tava passando aqui no corredor, aí eu vi na sala de vocês tocando. Mano, eu gostei demais. E eu vi vocês tocando lá em cima também. Vocês não topam gravar um DVD comigo, mano? Vamos pra cima dessa ideia aí e tal. Aí eu falei, mano, vamos, né? Não sabia quem o cara era, mano. Aí meu professor, ó, fica ligado aí que o cara é importante, hein, mano? Ele é, assim, não na música ainda, né? Mas ele falou, mano, o cara é modelo e tal, e ele é famosão. Eu falei, tá bom, né, mano? Aí quando eu vi, mano, os trampos dos caras, assim, eu falei, mano, cara com muita gente influente, tipo, um dos primeiros do Brasil, pioneiro nesses rolês de Fashion Week aí e tal. Sim. Aí, mano, o cara pegou, a gente fez o primeiro ensaio, aí ele mostrou, mano, ele sabia, tipo, 5 acordes e ele tinha 8 faixas, mano, com 5 acordes, mano. Só que em diferentes estilos, mano. No reggae, no rock. Tipo, aquele rock, eu já falo rock, tipo, Legião Urbana. Uhum. Aquele rock, aí, tipo, mano, umas músicas também mais Charlie Brown Jr., mais de boa, assim. Aí eu falava, mano, tipo assim, cara, você fez tudo isso, ele escrevia muito bem, mano. Fez todas as paradas sabendo 5 acordes, mano. Aí, tipo, eu falei, mano, e agora? Aí, tipo, me juntei com alguns amigos, né, mano? E a gente começou a desenvolver esse trampo dele. E eu tava numa época, mano, da hora demais, mano. Assim, mano, coloca o nerd musical, assim, mano. O cara tava comendo, mano, livro, estudando música, que querendo ou não é uma parada que é influência, né, mano? Tudo que a gente escuta, igual vocês falou, mano, você acordou, mano, lá falando de café, de coisar, não sei o que com a mulher e os bagulhos, você fala, mano, você tá ali, você tá passando o dia, você fica pensando aquilo porque a letra é boa, o cara soube fazer. E quando a gente pegou, mano, comecei a ver as letras, né, que o cara tava fazendo, eu começava a ter várias ideias, mano. Só que eu tinha um problema, eu não sabia executar, mano. Então, tipo assim, eu queria que a bateria fizesse tal movimento, mano. Só que eu não sabia pronunciar o que é shuffle, o que é tercina. Tipo, mano, dá pra conduzir dessa forma. Aí eu pegava assim, meu colega falando, mano, dá pra bater com a baqueta assim, mano. Aí, tipo assim, mano. Aí ele fala, não, mano, se chama aro, mano. Bate, tipo, né, toca no aro e tal. Ah, ô, mano, beleza. Aí, tipo, mano, faz uma virada linear aí, mano. Aí eu comecei a entender, mano, vem no Chops e tal. Aí eu falava, caramba, mano. Mas antes de sair, faz que era chops pra vocês. O Que quê, porra é essa? mano? Mano, era um bagulho muito doido. Falar assim, mano, eu tô. Ó, tá ligando aí. Só um minuto. Já te retorno, já tô ao vivo, hein? Manda um salve aí pro Namara. Te amo. Mano, minha mãe fica preocupada, mano. Tá certo. Eu vou levar a vida a sério, mano. Ó, 10h30 da noite, mano. Então, tipo assim, mano, eu pensava em fazer essas paradas e eu ficava, tipo assim, mano, e agora? Aí eu desenvolvi as ideias no meu instrumento e queria falar pro meu amigo fazer no teclado. Aí, tipo assim, mano, como eu vou fazer, como que eu vou falar, como que eu vou chegar até lá? Aí eu comecei a procurar entender, mano, formação de acorde, como funcionava o campo harmônico, né, questão de inversão e também para desenvolver, mano. Aí eu comecei a pegar gosto e falei, mano, eu nasci pra isso, mano. Tipo assim, eu quero ser produtor e arranjador, mano. Quero fazer a parada acontecer, mano. Porque eu fazia as ideias, passava pros meus amigos, só que não tinha aquela mentalidade, mano, eu vou correr pra escrever. Não, mano, vou guardar aqui, mano, tá tudo certo, mano. Chegou no dia do DVD, mano, eu não lembrava de nada, mano. E tipo assim, mano, foi um dos melhores momentos da minha vida, porque a gente tocando a música, ela conecta, né, mano? Então a gente foi lembrando ali no show, só que o show rolando. Galera lá no conservatório, eu gravei lá na faculdade, isso, mano. Tem disponível no YouTube e tal. E, mano, a gente foi lembrando dos arranjos e eu fui ali, mano, direcionando meus amigos, mano, ajudando eles, tá ligado? Porque eles também, mano, já tinham mais conhecimento que eu. Eles já tinham mais estrada. Só que ali eles sentiram que era um momento também que eu tava me desenvolvendo mais e me deram mais espaço de voz, mano. E foi isso que eu achei da hora, porque os caras já entendiam um pouco mais sobre produção, como que funcionava. Só que nós não tinha isso aqui ainda. Não era uma parada que, pô, mano, a gente consegue mexer, fazer. E foi aí que um amigo meu, o Nicolas, mano, ele começou a mexer no FL Studio, mano. Tipo, mano, lá atrás. O cara é rato do bagulho, mano. Ele sabe tudo, mano. E aprendeu na marra, mano.
Tipo assim, o aluno mais fraco do YouTube, mano, tá ligado? O pessoal fala, hoje vocês veem que tem muito marketing. Mano, compra o meu curso, mano, que em uma semana você já vai estar igual a Você Alok. só aprende Tipo assim, usando. Você só, mano, é só... esse parada de curso, assim, tipo, pra você usar a DAO, mano, você só aprende usando. Mano, é um Eu acho que negócio tem que muito fazer o doido. curso pra ter um direcionamento, mas você tem que Sim, botar a mão na massa. Exatamente. Só pra entender como funciona cada coisa, beleza. Sei, agora você É porque o cara vai lá e fala assim, pra você fazer isso, tal, não sei o que. Aí você fala, não, beleza, tá bom. Quando for fazer isso, você faz. Só que se, mano, você não põe na prática aquilo ali, não vai fazendo, o negócio fica lá, você esquece, e quando você vai precisar fazer de novo, não tá mais lá, mano. Você fica preso àquilo, né? Então, Mano, exatamente. você vê que é um negócio muito doido, né, mano? Assim, caramba, mano. E o que você tava falando também é, tipo, você aprender, mano, como que os instrumentos também falam, mano. Se Uhum. antes eu não parava pra pensar, mano, quem é baixista, ele tem que estar casado com o batera, irmão. Se não, mano, não dá liga, O bumbo mano. tem que bater junto com o baixo ali, mano. Se não bater. Mano, o tecladista, às vezes, ele pode colocar harmônia ali e tal, não tá rolando. Só que, mano, envolve muito com vocal, mano. Dependendo do que o cara fizer, vai chocar e não vai bater legal, mano. Seja com o coral, com a voz. Você viu aqueles vídeos, mano, que é tipo, os caras fazem uma música assim na hora, os caras tá, tipo, começa a fazer uma batera, aí grava, aí fica o loop da batera, aí vai lá e bota um baixo, pum. Aí vai lá e bota uma guitarra. Mano, eu acho isso incrível, cara. Tipo, Mano, assim, coisa de, tipo, em 3, 4 minutos o cara é faz a tipo parada. isso, mano. É tipo isso. É muito. É por isso que eu falo pra galera, mano. Ninguém compreende a gente, mano. Desse mundo, desse mercado. O pessoal fala, mano, música é vagabundo. É por isso que eu falo pros caras, mano, vou levar a vida a sério, mano. Respeita nós, mano. Porque, tipo Porque assim, é um o que trampo. você consome é a gente que faz, mano. Como que a gente é vagabundo? Tipo assim, antes da pessoa pensar, mano, é um desocupado, mano. O cara faz isso por lazer. Mano, a gente tá, tipo, saindo de casa pra trazer entretenimento pra vocês, mano. Então, tipo assim, é, é muito difícil quando a gente cresce na igreja, tá ali e tal, mano, e a gente tem música como profissão, mano. Porque querendo ou não, mano, hoje a maioria dos músicos que estão aí, mano, nas melhores gigs do Brasil, cara, são pessoas que vieram da igreja, mano. São músicos que são fora de série. Acredito que vocês viram Conectar Mais, mano. Que teve um mercado, Conectar Mais, mercado e música. Que era Que foi tipo esse algo final que de semana, tinha, né? que tinha, igual a NAN que tinha no Brasil. Ó, o Que bagulho os que rolou cara domingo tirou. lá, Crudão? É. Ah, pode crer, o Crudão Mano, deu um salve pra lá. que tinha de músico, mano, assim, caras que são referência no gospel, não tava lotado, mano. Assim, pô, mano, a galera que eu vi, né, pelo Instagram, que eu tava gripado, tava zoado. Mano, tipo, Felipe Alves, uma bateria do Djavan, um dos número 1 aí do gospel. Matheus Falcão, mano, é um cara que vem tocando com o Felipe Ret, mano, dominando o mercado trap, mano. Um dos caras assim que você fala, caramba. Tipo, o Cleverson, mano, que é um cara que furou essa bolha. Pô, tocou com a Isa, tocou com a Ivete Sangalo, tocou no gospel. Tipo assim, o cara foi procurar outros, assim, caminhos e é aquele rolê que a gente tava trocando ideia na infra, né, no off, mano. Que o cara, ele não quer ser só músico, ele quer ser um artista também, mano. Esses Assim, caras, eles eram da igreja também? Esses que tipo, você mano, citou agora? eles, Todos? eles são cristãos e eles cresceram na igreja e eles fazem esse trampo, mano. Mas deixa eu te falar, e não rola um conflito, mano? Porque assim, eu também fui da igreja evangélica durante muito tempo. E não sei hoje como tá, né? Isso faz muito Aham. tempo. Mas tudo que não era gospel era música do mundo, tá ligado? Mano. E você tocar Mundana. com esses artistas, Era um você meio que negócio de era ser um pecador, mano. proibido, né? Era uma visão que eu sempre achei errada, mas existia isso. E Sim, como que mano. funciona? Isso tá assim hoje ainda? Como, Mano, ainda mais com esses caras que hoje, que nem você falou, pô, o cara da igreja, mas tocou a Ivete Sangalo, que é umas, né, você vai tocar num trio elétrico, aí você é louco, é entendeu? nego, Tipo assim, várias coisas mundanas rolando ali, nego baforando entendeu? lança, dando um Mano, pá, tá ligado? é isso Nego, mesmo, entendeu? mano. Então, ainda rola esse, como que tá hoje, Tipo e essa assim, mano, questão da hoje igreja com isso? você vê que as coisas elas evoluíram demais, mano. Tudo muito diferente. Igual convidei um amigo, meu amigo me convidou, né, pra ir na igreja e tal. Ele, mano, fica tranquilo, mano. A igreja é de parede preta, mano, vai ficar suave, mano, e tal. Eu falei, não, mano. Assim, de boa, pô, a igreja é tranquila, mano. Uhum, Hoje muitas das coisas se atualizaram, né, mano? sim. E que assim, os mais antigos, né, mano? As pessoas que colocam como raiz, mano, elas têm essa linguagem ainda. Tipo assim, pô, mano.
é muito difícil de se aceitar que a música ela é profissão também, mano. Que é a mesma coisa. Pô, mano, eu vou cortar o cabelo. Aí, independente da matriz que seja ou religião. Ah, eu não vou cortar porque você não é do meu segmento. Não é assim, mano. O cara vai executar o trampo, ele vai ser seu Sim. amigo, seu parceiro e vai, tipo, seguir, mano. Então, assim, existe esse preconceito, sim, porque, mano, tem pessoas que estão preparadas, né, pra tocar nesse mercado, são pessoas muito boas, mas não tem mentalidade, mano, pra estar inserido ali, mano. Porque é difícil, é o que você falou, mano. É muita tentação, mano. É, querendo ou não, você tá servindo ali, mano. Você tá tocando. Na linguagem que a gente fala da igreja, você não tá servindo pra Você Deus, tem que mano. tocar pra Deus, que tem Entendeu? essa questão, né? E quando você tá tocando no mundo, assim, você tá tocando. É tipo É muito isso, louco mano. isso, né? Tipo, é E uma você se parada. coloca como uma pessoa assim, colocar uma figura pública, mano. Sim. Então, pra esses caras estar onde eles estão, mano, eles não largaram a verdade deles, mano. Só que, mano, é aquele rolê de hater. A gente tá na internet, irmão. Mano, É, qualquer coisa que você fala, que você se posiciona, e é está muito sujeito. controverso, né? Porque, tipo assim, eu admiro muito, tipo, o trampo do Planta e Raiz, tá ligado? É uma Aham, banda que ela, eu não sei se todos, mas talvez a maioria, eles são cristãos, né? São do Bola. E eles tocam, vamos dizer, no mundo, vamos dizer aham, assim, né? Nessa visão mais de igreja, assim. E eu acho isso muito foda, tá ligado? Por quê? Porque eu acho que é muito mais válido você ser da igreja e você tocar pra uma galera que não conhece a palavra e tentar introduzir isso de alguma forma, nem que seja de uma forma sutil, aham. do que você ser da igreja e tocar só o pessoal da igreja que já conhece. Tipo, só, É como se você fosse pra Entendeu? batalha, tá ligado? Igual aqueles caras que Mano, ficam na rua, lá na Praça da Sé, tentando converter as pessoas que passam ali, ficar gritando com a Bíblia na mão, tal, não sei o quê. Eles estão tentando atingir pessoas que não conhecem a palavra. sim. Então, tipo, eu vejo o Planta, eles fazem exatamente isso. Eles são uma banda tipo, eles são cristãos, tanto que eles têm até uma música que chama Salmo 91. Não sei se você já Aham, ouviu, sim, tá pô. ligado, né? Então, assim, porra, e os caras, eu já vi show dos caras tocando tipo, em esses eventos que toca várias bandas, Cidade Aham, Verde, Nat Roots, pá, quando toca várias bandas, os caras tocando essa música, mano. sim, E a mano. galera cantando, tá ligado? Então, assim, Entendeu? É uma existe mensagem, mano. uma. Tá ligado? Eu acho meio. E várias letras do Planta, hoje você pega o primeiro CD, o segundo CD, o terceiro. Sempre tem um lance muito espiritual ali que eu é, acho muito e bacana, tá isso que ligado? você tá falando é legal porque, por exemplo, os caras são da igreja e tal, eles, digamos, tocam pro mundo, né? É, Pros mundanos, mas eles passam uma mensagem de uma forma que não é aquela coisa, tipo, o cara da sé lá falando, Jesus, sim, sabe? mano. Eles Ah, passam uma mensagem sutil. tentando Isso. socar a É palavra uma coisa que o por cara, goela talvez, abaixo, né? talvez o cara que Uma não coisa é. imposta. Isso, o cara que não Sim, é da uma coisa igreja, o cara imposta. escuta, os caras falam, pô, legal isso aí, sabe? Isso aqui eu consigo escutar. Agora, tipo, a diferente de escutar um louvor, tipo, às vezes o cara fala, puta, não, louvor não. Eu O acho que cara eles fica falando conseguem Deus, Deus, passar Deus. uma mensagem com que Isso. as pessoas possam refletir, né? Então, isso que é Sim, mano. legal. E tem muita banda, assim, eu vi umas bandas de metal, de cristão, cara, muito foda. É, mano, Você se fala for assim, pra ver caramba, e Oficina tipo, G3, mano, os caras revolucionam muita coisa, mano. Tipo Os assim, caras os os caras que cara é, trouxeram o rock pra dentro da igreja, mano. então, Fala, te mano, tirar muito aquela coisa, louco. tipo, o rock é do capeta, né? O Tipo, não. Fernandinho, mano. Fala Uhum. assim. E, mano, o que você falou é muito válido porque eu me enxergo muito assim, mano. Assim, eu venho, troco uma ideia, mano. Sou mó resenha, mano. Vocês nem tá ligado, mano. Aí, tipo assim, os caras, mano, você é crente, mano. Você é louco, mano. Nós falando uma parte de coisa. Eu falei, mano, tamo junto, é nóis. Tipo assim, os caras falou, e a mesma pergunta que você fez, muitas pessoas me fazem, mano. Como que você lida, mano, com essa pressão, mano? Como que é, mano, pros teus pais, mano? Porque, tipo assim, a galera vê o meu pai, mano, fala, ah, pastorzão, presbítero, cara, mano, seu pai tá ali, e aí, mano? Tipo assim, é um cara que me apoia, mano. Um cara Pode que crer. idealiza o meu sonho, sabe, mano? Que se, querendo ou não, mano, a gente nasceu pra servir, certo, mano? E que, pô, mano, se você tiver uma mentalidade muito pequena de pensar que música não é profissão, mano, eu vou fazer o quê da minha vida, mano? Tá ligado? Tipo assim, aonde eu vou me inserir? Hoje, mano, é a primeira vez que eu venho assim publicamente falar que eu vivo disso, mano. Tipo assim, vai fazer um ano que eu saí de CLT, mano. E aquela pressão de pegar peso,
de ouvir xingo do patrão, mano. Tomando A chuva, produção e trabalhar. entendeu? Esperando um salário todo dia 5, mano. VT, VR, ônibus lotado, mano. E eu fiquei um ano assim, mano. Fiquei um ano que eu falei pra mim mesmo, eu falei, mano, acabou. Já deu o que tinha que dar. Falei, mano, tô desistindo. Tentei aqui e ano passado eu fiquei só trampando. Mano, eu não fazia nada de música. Nada. Fiquei parado, estagnado Você não mesmo. tem tempo, né, mano? Sim, você pode até ter no fim de semana, mas você não tem a cabeça Sim, mano. totalmente virada pra aquilo, né? Tipo assim, aí eu ia pra faculdade, via meus amigos, mano. E assim, mano, sempre desanimado, mano. Cabeça baixa. Aí você fala, caramba, mano. Assim, o que eu tô fazendo, mano? E pra mim foi um ano, assim, de recomeço. Foi um ano bem de planejamento. Que eu falei, mano, dá pra voltar, mas eu vou fazer desse jeito, dessa forma. E vou conduzir, tipo, minhas redes sociais, minha vida pessoal. Vou conciliar tudo tipo, desse jeito, mano. E quando eu pensei, mano, em ter música como profissão, justamente eu bati nessa tecla, mano. Que eu falei, mano, será que vão me respeitar, mano? Por quem eu sou, mano? Por que eu me mostro ser, tá ligado? Tipo assim, cara, e agora? Falei, mano, eu vejo o que nos caras? Eles não têm vergonha de falar, ah, mano, eu sou crente. Mano, a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter postura. Pô, mano, a galera tá bebendo, mano, tá trocando uma ideia. Tipo assim, mano, você não vai se misturar, tá ligado? Mas também não vai se comprometer. Tipo assim, por mais que você vai se enturmar, você vai estar ali, mas você vai mostrar que é o quê? Mano, se você tá num ambiente que você não fala palavrão, você não tá pá, a galera vai entender, não vai ficar falando perto de você. Vai falar na resenha e tal, vai zoar, mas vai falar, pô, mano, esse cara é o Davi, mano. O cara é na dele aí, mano. O cara é resenha, o cara é engraçado. Vem, troca uma ideia. Você tem que fazer com que eles visualizem Cristo em você, mano. E é o que esses caras têm e é o que eu procuro ter, mano. Aí, tipo assim, isso que dá mais alívio de seguir nessa profissão. Porque, cara, você tá ali, mano, não tem nada mais gostoso de você tocar o som que você gosta, irmão. Assim, o entretenimento, mano, você tá ali, pô, mano, sentindo a energia, porque não tem como você tocar, mano, sem se conectar com a parada que você tá fazendo, mano. É impossível, irmão. E você percebe quando a pessoa ela faz uma coisa que ela não tá querendo fazer, você percebe que não é verdadeiro. Sim, mano, a gente toca com expressão, mano, A com gente, vontade, é diferente, mano. a gente que tá mais ligado, tanto com produção, ou tocando com banda e tal, a gente, mano, sei lá, parece que a gente ganha na hora quando vê que a pessoa tá fazendo uma parada que ela tá fazendo ali por causa de business, tá ligado? Entendeu? Tipo, que não é uma coisa que ela tá gostando de fazer, mas ela tá ali porque tem que estar e ganhar a grana dela, tal, não sei o que, ela não tá fazendo aquilo com alma, né? Você olha assim, pra quem é do meio, você te ganha na hora, né? Você vê que ela não tá se conectando com aquilo que ela tá fazendo, não é aquilo que realmente que ela quer fazer, ou aquilo que a alma dela tá pedindo pra fazer. É Sim, tipo como se mano. fosse um trabalho. É igual hoje. Hoje eu peguei, mano. Eu sou um cara que gosta sempre de ter compromisso, mano. Chegar mais cedo, trocar uma ideia, conhecer o pessoal. E quando a Larissa mandou mensagem, um amigo meu me mandou mensagem, falou assim, mano, hoje eu vou gravar meu primeiro EP, mano. Você consegue me dar uma força, mano? Tipo assim, consegue gravar pra mim? Eu falei, mano, tô com compromisso e tal. E tipo assim, esse moleque é mó da hora, mano. Assim, ele é novão de idade, acho que ele tem uns 18 anos, ele tá, mano, 18 ou 17 anos, mano. Samuel. E ele tem uma história, mano, incrível. Esse moleque mora lá depois do Capão, mano. Rua Nossa. de Barro, mano. Tipo assim, mano, não tem nem asfalto na rua, irmão. Assim, passando por várias dificuldades. E o moleque tá vencendo, mano. Através da música e do trabalho. Ele é muito esforçado, sabe? E eu fiquei pensando, tipo assim, pô, mano, a gente faz uma coisa, né, mano, com o coração, é totalmente diferente. Que eu vi o esforço, mano, o moleque foi lá, assim, tá trabalhando, acredito, desde janeiro, mano, juntando grana pra idealizar o projeto, pra fazer acontecer, mano. Pra aí, tipo, vem alguém, aponta o dedo e fala o que você falou, exatamente. Mano, porque o que você faz é errado, que não sei o Vai quê, mas estudar, vai fazer uma faculdade, aí, tipo vai. assim, a gente tem que ser garantido também, mano. Porque todo mundo, por exemplo, mano, a galera fala, mas além da música, você não se formou? Você fala, mano, eu sou formado em técnica Você não tem um eletrônica, plano mano. B? Tipo assim, eu fiz ETEC, mano. Fui lá, me dediquei, mano, peguei meu diploma. E é isso, mano. Trabalhei na área, Você, curti. você fez isso. Mano, eu fiz Tex, técnico, eu fiz ETEC, mano. olha a minha. Crudão. Música destrói sonhos. Ou não, né? Ou não! Não, mas é uma discussão que a gente entrou aí. É, mano.
que, né, as pessoas ao redor, uma visão minha, né, que algumas pessoas ao meu redor, assim, eram pra ter uma profissão que ganhava muita grana, mas quando a música entrou, tipo, cara, não, eu quero ser rockstar, foda-se, tá ligado? E aí segue pra um caminho que a música é muito difícil hoje, você Mano, viver dela, muito, né? muito, Você, assim, muito difícil. eu digo viver, você tocando, tá ligado? No seu caso, você só guitarrista. Hoje é difícil eu viver só como baixista, tá ligado? Eu tenho que fazer outras coisas para poder ter minha renda, né? Hoje é difícil no Brasil você viver só do seu instrumento. Quem você faz? No seu caso, você faz produção musical, você faz outras paradas, até para poder até seguir com o seu sonho de ser um guitarrista, né? Então, Mano. para complementar isso, né? Porque e hoje quem não tá no palco, ele tá e gosta de música, quem tá no palco, ele tá nos bastidores, né? Mas envolvido com a música de alguma forma, não sendo no palco, né? E no Brasil é muito difícil ter isso. Por isso que eu sempre Sim, eu entrei mano. nessa tese num podcast que a gente gravou. Eu falei, mano, música é meio que só sonhos. Que nem eu era pra ser de TI. Se eu tivesse Caramba. seguido essa porra, mano, eu tenho 37 anos, mano. Eu comecei, quando a internet começou, eu já tava fazendo curso de computação. Se eu tivesse naquela época, irmão, hoje eu tava ganhando pelo menos 50 conto, mano, por Sim, mês. Porque hoje um TI aí, mano, recém-formado, ganha 10 pau, velho. Meus amigos são de TI, tudo bolado, ganha 10, 15 conto, 20, 30 pau por mês, velho. Mas, Tá Mas ligado? os caras são Mas felizes, mano. então, mas isso que eu é ia lance falar. de. Não, é feliz porque é a profissão que os caras quiseram. Não, porque tipo assim, eles querem a ir. grana, mano, ela traz a felicidade, mas ela também traz um momento, mano. Não, mas eu digo na questão. Sim. Mas assim, eu não usei de uma forma que é uma ré, Sim, mas é de sim, uma sim. forma mais lúdica, assim, tá ligado? Tô ligado, Claro mano. que eu prefiro muito mais a música, me traz muita felicidade, porque o dinheiro não é só isso, não é só grana. Mas eu falei sonhos, questão de. Aquele sonho Sim, médio, o né? consumo, De pai, né, de mano, mãe, tal. não, você tem que ser tal, não sei o quê, mas nessa questão. Um brother que mora comigo era pra ser jogador de futebol, né? Jogava muito para ir pra Europa, pra jogar lá. E conheceu o Blink-182, falou, não, foda-se, quero ser guitarrista. Entendeu? Foda-se, sacou, tá É esse ligado? rolê, mano. Então é Tipo muito assim, louco, tá mano, eu ligado? acredito que Deus, mano, ele sempre põe uma jornada na vida de várias pessoas, mano. Às vezes o propósito de vocês aqui na Terra é esse rolê aqui, mano. Sim, Tipo lógico. assim, mano, vocês estão aqui. Tipo assim, hoje mesmo eu acordei, mano, tava me preparando, falei, mano, pra academia e tal. Falei, mano, o que que eu vou falar lá hoje? Mano? O que que eu vou fazer, mano? Tipo assim, mano, eu falei, qual que é o rolê dos caras, mano? Aí eu fui lá assistir umas edições, né, que teve aqui. Aí eu falei, mano, os caras são da hora. E tipo assim, pô, mano, que bagulho doido, né? Mas você fala assim, os caras vêm, mano, abre o coração, troca um papo, mano, som da pessoa, troca uma ideia. E o propósito deles é esse, mano. Tipo assim, trazer histórias, mano, para que outras pessoas assistam e se inspirem, mano, sabe? Às vezes um cara que tá assistindo, tá online aí, é uma pessoa que tá passando um processo ferrado de depressão, mano. Sim. Ou uma pessoa que tá desacreditada da vida, mano. Não sabe o que vai fazer desse final do ano em diante, porque é um processo muito difícil. Acredito que, pô, mano, em qualquer lugar tem corte de empresa. Mano, chega final do ano, as coisas vão apertando mais, mano. Vai tudo ficando mais caro. Aí as pessoas também não se projetam, às vezes, né, mano, pra questão de dívida que fazem lá no começo do ano e Sim. vai encurtando. Então, tipo assim, a mentalidade das pessoas, ela vai expandindo. Fala assim, caramba, mano. Nem, pô, mano, através da vida do Rafa, do Pimenta, do Davi, né, do menino que tá ali. Pô, mano, a gente conseguiu ver que o bom da vida é viver, mano. E levar as coisas a sério, mano. Não, É, com certeza. Assim, Você falando assim, teve até um episódio que a gente gravou aqui com o Sasquatch, né? Que ele é lutador de jiu-jitsu e ele ficou cego, né? Ele continuou lutando. E a gente conversando com ele assim, ele é, mano, um cara totalmente engraçado, sabe? Ele não leva a deficiência visual dele Aham. como. Quinta série, velho. É quinta série. É 100%, mano, piada o 100%. tempo Oi? inteiro, É velho. 100%. É 100%, né? Ele é 100%, né? Acho que ele falou que ele não enxerga nada, ele só vê uma Nossa, mancha, cara- uma mancha cinza. Ele fala. Caramba, se E esse ele cara lu- tivesse nas Olimpíadas agora. E ele luta, mas ele não luta na Então, categoria. é esse detalhe. É porque a gente até conversou com ele sobre isso, o lance de Paralimpíada, né? E ele falou que ele não gosta, que ele só luta com gente que enxerga. Ele falou que a gente Tipo, segue só que na regra dele, tipo assim, o cara não pode soltar dele em nenhum momento, sabe? Aham. Na regra dele. Só que assim, você fala assim, mas por que você não disputa? Que de repente você podia. Ele falou, não, eu gosto de lutar com quem enxerga. E aí, quando ele contando a história dele, que ele era novo e tal, ele começou a descobrir o jiu-jitsu e se apaixonou, assim, tipo, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Tipo, ele descobriu. E do nada começou a ter uma deficiência no olho, começou a perder a visão, até um dia que ele pegou a visão. E ele, mano, não deixou isso abalar ele e continuou, sabe?
Aí você pensa, fala, caraca, velho. Ele, Mano, às vezes, ele vende bolo de pote, mano, na rua pra poder pagar as inscrições dos pra, torneios que ele pra, luta. pra disputar campeonato, mano. Caramba, O mano. cara é Da hora, correria, mano. velho. Ele é campeão brasileiro e sul-americano, é isso? Isso. De jiu-jitsu. Olha que bagulho louco, velho. E você pega, assim, às vezes, tipo, a gente tem uma dificuldade, assim, pequena na vida e já quer desistir, né, mano? Aí você fala Mano, assim, você caraca, fica. eu me Tipo, fico botando meu, na pele do cara. Falei, porra, imagina você descobrir aquela coisa que vai te mover pro resto da vida, que você fala, cara, é a sua paixão, e de repente você perde a visão, que é, tipo, é o essencial pra você fazer aquilo. E o cara insistir ainda nisso. Aí você vê, porra, tanto cara que, pô, sabe, uma coisinha que acontece, a pessoa desiste, sabe? E sim, mano. aí esse cara, mano, a gente chorou, a gente deu risada, que com ele foi É, emocionante, mano. mano. Foi. E assim, pô, mano, eu vou falar uma parada aqui também, mano. A gente vai ficando mais velho, mano. A gente começa a ver que a vida, mano, é uma parada que você tem que saber curtir, mano. O momento, saber como levá-la, né, mano? Assim, eu sou um cara muito família, mano. Dou muito valor a inúmeros momentos, sabe, mano? Eu fiquei pensando, um dia, mano, se tudo isso que eu fiz, mano, não for válido, mano, eu vou saber que eu vivi muito, mano. Tipo assim, conheci pessoas, mano. Subi em muitos palcos, mano. Assim, mano, toquei em muitas igrejas. Assim, servi muito a Deus, mano. Também, só fala mais um pouquinho perto do microfone. Não, Pode, puxa, puxar, não, pode puxar o desculpa, microfone pra mano. trás. Pode puxar. Tipo Fica à assim, vontade aí, Fica à mano. vontade. tipo assim, mano, eu sei que eu servi muito a Deus, mano, e tal. E que eu vejo que alguns amigos meus, mano, os caras são família hoje. Tipo assim, eu me emociono um pouco porque eu falo, caramba, mano, os caras estão torcendo por mim, mano. Os caras estão torcendo real por mim. E tipo assim, mano, eu sei que, mano, eu não vou conseguir parar por causa deles, mano. Porque eu sei que um dia eu vou ter que trocar isso, eu tenho que parar, que eu, pô, mano, eu tô me projetando pra casar, mano, né? Tem minha noiva lá. Inclusive, o cara que trouxe aqui, ele é amigão do meu sogro, mano, né? É o Zé, né? Isso. Esqueci o nome dele. Então, tipo assim, pô, mano, uma parada que eu fico pensando é um dia eu vou ter família, O Chicão então. é seu sogro? Mano, o Chicão é da. Você Resenha conhece, demais, mano? mano. Bicho, Aí, Chico, um abraço, Eu mano. não conheço. Ele chegou a conhecer. Quando a gente começou a fazer a ideia do podcast, ele veio aqui. Tava ele e um amigo dele, puta, eu não lembro o nome dele, que toca cavaquinho. Não sei, mas os caras fizeram um o sambão Robinho? massa. É, o Robinho. O primeiro podcast, a primeira ideia de podcast, a primeira gravação que a gente fez foi com ele e com o Robinho, assim, tipo, mas era bem Sério? só pra testar aqui as coisas assim. É que ele falou, não, vai lá no podcast, meu amigo. O Cola Chicão é lá. demais, cara. Ah, o Chico é Sensacional. sensacional. Ele veio aqui, quando eu conheci ele, mano, parece que eu era amigo dele há mil Né, anos, mano? O mano. bichão é Ele te trata engraçado, assim, mano. conversa com você assim, como se você fosse amigo dele, assim, há Mano, muito tempo. assim, quando ele falou, mano, dessa oportunidade, tipo, eu falei, mano, eu fiquei feliz pra caramba. Eu vi até falando no Uber, né, mano? Falei, ó, meu sogro bota mó fé também em mim, assim, na música, mano. Por mais que às vezes eu não consigo compartilhar muito pra ele, né, com ele o que tá rolando. Que, tipo assim, mano, a galera só vê na rede social e fala, mano, o moleque tá voando e tal. Aí, tipo assim, eu só chego lá e ele, e aí, tá dando tudo certo? Ah, tá dando, tá de boa, pô, e tal. Só que às vezes ele nem tem dimensão, tá ligado? Do que tá rolando mesmo. E que essa parada que eu falei sobre família, mano, é uma parada que, tipo, eu priorizo muito pelo fato do que, pô, o Chicão, ele perdeu o pai, né, mano, Faz tempo, né? recente, mano. E, tipo assim, pô, minha família, família Silva, família Santos, são pessoas, assim, que eu aprendi a amar muito, sabe, mano? E que momentos, mano, eles são criados pra ser eternizados. Então, eu vi a forma, né, mano, que, tipo assim, a família tem um carinho, né? Tipo, eu tinha ele também com meu avô. E a forma que eu aprendi com eles, assim, sabe? Tipo assim, o cara se dedicou, mano. Trabalhou na roça e tal, mano. Fez muita coisa pelos filhos, mano. Veio pra São Paulo e tal. Aí foi a mesma coisa que eu tava falando pra vocês sobre música. Mano, o que que eu tô fazendo? Tipo assim, pô, 23 anos. Mano, agora vivendo de música. Colocando isso como, tipo, meu capital, mano. Postando todas as fichas nisso. Tipo, caramba, mano. Eu quero ser lembrado, tá ligado? Por uma pessoa que deu o máximo, mano. Assim como ele foi, mano. Ser um cara que criou todos os filhos, mano. Que proporcionou o melhor pra família, mano. E somente boas lembranças, sabe, mano?
E isso é da hora demais, mano. Você falou que você vai ter que dar uma parada, que você vai casar, é isso? Então, Ou eu entendi fiquei errado? pensando assim, mano. Tipo, eu falo dar uma parada que são menos atividades, né, mano? Porque querendo ou não, hoje eu vivo a minha vida, né, mano? Tô aqui e tal, tocando, trombo meus colegas, a gente vai, faz os shows, é, tem coisas que às vezes precisam levar mais tempo, então, tecnicamente, eu não consigo ver nem minha própria família, assim, em casa, às vezes, mano, essa é uma das semanas. Tipo, mano, é, ontem eu fui pra faculdade, aí hoje eu tô aqui, amanhã eu vou pra outro ensaio, aí quinta-feira eu vou em outro ensaio, aí sexta é gravação, aí sábado eu toco também, mano. Faço Não show. para, né? Aí, tipo assim, mano, é isso que eu fico pensando. Vida de casado é uma vida assim de solteiro, de namoro mesmo. Você tá em casa, assim, Aham. conversa pelo celular, vê às vezes, querendo ou não, você tem que ser o cara que, mano, é o chefe de família, é o cara da casa, mano. A Eu acho, esposa ela tem que ver uma referência, eu assim, em acho que o você. lifestyle do músico ele é meio que isso, né? Que nem Entendeu, quando você mano? toca, ainda mais quando você dá uma alavancada, cara, você não tem mais final de semana, você não tem feriado, você não tem Entendeu, porra mano? nenhuma, tá Por isso que eu ligado? falei, mano, eu já preparo ela, né? Uma É mentalidade. ela E que bom tem que que, ela, ela que que tem que ela, entrar na sua vibe, né? entendeu? É esse que é O o bom que lance. ela já Amor, tá. ó, se Não, prepara. não ao contrário, até Mano, porque e é o seu bom que sonho, assim, né, ela mano? trampa bastante também, assim, lá a gente tem uma empresa de fotografia, né, de foto e vídeo e tal, mano. E o bom é que ela faz bastante festa, mano, faz aniversário, infantil, casamento, essas paradas assim. Uhum. Então é o que dá uma equilibrada, que ela, mano, já vou, faço aquele marketing, aí ela vai no show, Sim, faz sim. umas fotos, aí conhece os artistas, mano. Entendeu? Aí a galera gosta do trabalho, mano. Aí vê que o trabalho é bom, já dá umas oportunidades, quando você vir, traz ela, mano. E vocês dois juntos. Aí, mano, a parada vai ficando boa, mano. Vai Sim, pô, melhorando. legal. Mas, tipo assim, você fala, caramba, mano. Fala meio que dá uma parada que é tipo assim, querendo ou não, você tem que se projetar, mano. Ah, agora você vai começar a morar sozinho, né? Que eu moro com meus pais. Tipo assim, mano, aquela guitarra que você queria, pô, aquele amplificador, tem que esperar mais um pouco agora. É um negócio meio doido, É, mano. mas é aquela coisa, né? O importante é você ter esse planejamento, saber o que você quer, se tem esse amor pela sua noiva, vocês querem estar junto, É, você mano. se juntar. Ah, É bom pra aquela, caramba, como mano. dizia o final do Chorão, cada escolha é uma renúncia, né? Então, É, você tem que se renunciar a certas Mano. coisas, né? E tipo assim, eu ainda até meu amigo me zoou, até o cara no Uber falou: já pensou, mas tá no podcast com os caras aí, os caras vão assistir, mano, daqui uns 10 anos, se aí estouradão na música, falou, o cara veio aqui, mano. Eu falei, eu tenho fé, mano. Tamo junto, mano. Eu falei, você me deu carona, hein, mano. Eu não vou pagar a corrida, não. Eu falei, já foi na história aí, mano. Ele, não, mano. Mas, mano, Se Deus quiser, vai rolar, mano. Assim, vai, mano, cara, vai vai. acontecer, mano. Basta ter fé e força de vontade, tudo acontece, né? E, pô, mano, que lugar bacana, hein, mano. Bonito pra Gostou? caramba, mano. Você logo viu esse boneco aqui, eu tenho um Do também. Buzz? É, mano, eu ainda falo espanhol, falava, né? Isso aqui é um pouquinho de cada um, sabe? Assim, cada um trouxe uma coisinha sua, assim. Só a Rafa que não trouxe nada, né, Rafa? trouxe Caramba, minha mano. pessoa, Ah. Pô, dá mano, um você é up. louco, mano. Tudo aqui tem uma referência boa, mano. Sim. Nossa, mano, é a primeira vez que eu assisti esse desenho aqui, mano. Uma South South Park. Park, né? Nossa, depois que você assiste South Park, Simpsons vira ursinhos O carinhosos, né? quê? Nossa, mano. Dá nem Você pra tá assistir mais. maluco, É. mano. Ô, Davi, deixa eu te perguntar. Mano, já aconteceu alguma coisa engraçada assim, quando você foi gravar alguém, assim, alguém pediu pra gravar você assim, uma coisa inusitada que você fala, mano, não acredito que isso tá acontecendo Algum comigo. cara que foi gravar uma voz lá e não conseguia cantar. Mano, resenha, pai. Mano, agora vai começar. Esse negócio vai ficar bom, mano. Pô, mano. Acredito que uma vez, mano, eu fui fazer um trampo, né, com um amigo nosso, mano. E a questão do autotune, mano. Não virava, mano. Tô parecendo aquela Forro Boys, mano. Um bagulho assim, mano. E ele era muito zica, mano. Um amigaço nosso, mano. O Rafa, pequeno boa, mano. E ele entrou na resenha, mano. E nós ali zoando, mano. Até os caras arrumaram o programa. E, mano, ele cantando as músicas lá, mano. E tipo assim, eu falando, caramba, mano. E agora? O que nós vai fazer, mano? Porque, querendo ou não, o autotune, ele é bom porque traz conforto, né, pra alguns cantores e traz essa estética que o trap pede, né, mano? Que os caras vêm, mano, traz essa voz mais diferente e tal. Aí eu falei, mano, fora as outras resenhas, tipo assim, pô, mano, Uber errar o endereço, mano.
Aí nós descendo no lugar, aí, tipo, a gente desceu aqui, o estúdio era lá do outro lado, mano. Teclado nos braços. Nossa. Mano, fora, tipo assim, pegar condução, mano, busão, mano, pegando busão com a guitarra, com o pedal, mano. Aí meu amigo com PSR, assim, o teclado. Aí hoje nós, às vezes, sai de carro, aluga, pede Uber, mano, que ele fala, mano, quer que eu peço Comfort? Eu recebo. Aí, tipo assim, eu falo, caramba, mano, eu lembro quando nós pegava transporte, mano, com os instrumentos. Eu falo, caramba, O mano. que, o que eu carregava de caixa de. Sabe aquelas Watson? Busão, né? Nossa, Aquela, meteoro. não, aquelas Watson de. Ah, eu lembro, de Que retorno, assim, que o meio... pessoal usa pra deixar pra fazer Pra deixar propaganda. na loja, Pra né? deixar na O cara loja. com o Né? microfone. mano. Assim. Hoje é promoção, 30% Promoção, de assim. desconto. Aí, pô, não É porque tinha. ela se ligava tudo, né? Ela É, tinha o umas quê, 30 mano? entradas, você ligava microfone, Mano, baixo, caixa boa, guitarra, né, meu? voz, tudo, mano. Aí eu tinha uma banda, a gente ensaiava lá no Patriarca, né? Aham. Aí, tipo, tinha uma galera, tinha um. Pô, o guitarrista era Formosa, o outro era do. Eu morava com o alemão no Brás, que ele cantava, eu tocava guitarra. Pô, e precisava levar, ele falou, pô, mano, mas é do meu pai, mas eu preciso levar e trazer, né? Eu falei, caramba, mano. Putz. Na época não tinha Uber, nada. Tipo, Uber era. Era táxi, bandeira 2, É. comendo. Cara, caro pra Aí caralho. pegava, mano. Entrava, mano, os dois carregando o Watson assim no metrô, assim, pra descer no Patriarca. Nossa, No mano. Patriarca. E não era do lado E do metrô. pesada, né, mano? Não era. Porra, e não era do lado do metrô, era tipo. A casa do Batera lá era subindo as 10 ruas, mano. E tinha que levar e trazer, mano. Então, tipo, você fala assim, cara, e na época eu falei assim, mano, tipo, a gente pensava assim, mano, isso vai valer muito a pena, tá ligado? Mano, e aí Tudo bem que não deu nada, banda, mas aquela sensação de você falar assim, caramba, mano, eu fui lá, puta, sabe, eu entendi como funciona o rolê aqui, não é fácil, assim. mano, você falou de situação, mano. Isso é uma parada até engraçada, tá lembrando agora, mano. Tipo assim, tava em casa de boa, cotidiano normal, né, mano? Acordar, tomar um café. Aí meu colega me mandou uma mensagem. Tipo assim, mano, quer tocar com a Dani Russo hoje, mano? Aí tipo, eu falei assim, mano, bora. Ah, mano, vai rolar um ensaio aí, eu vou te mandar as faixas, mano. E 8 horas nós se tromba, mano. Passa aí, te busca, a gente vai, mano. Aí eu falei, beleza, mano. E pra mim, mano, tipo assim, tanto a Dani Russo quanto o Mítico, o Cocieiro era, tipo assim, os youtubers que a gente acompanhava na época. Eu Sim. falava, mano, deve ser outra pessoa, mano. O cara tá. Aí ele mandou as músicas dela. Eu falei, caramba, mano, não acredito, velho. Aí, tipo assim, mano, até aí eu tava tranquilão, mano. Aí a gente chegou lá, mano, no estúdio. Quando chegamos lá, ela tava lá, mano. Tipo, Caralho. ela, mano, 5 DJ. Eu falei, mano, Esse uma tipo, você par não de esperava, cara. né? Aí os caras pegou e falou assim, mano, e agora? Eu falei, pai, põe o play aí que não vai desenrolar, mano. Aí, tipo assim, todas as faixas tudo na mão, mano. Os caras, tipo assim, caramba, mano, vocês tirou mesmo. Até o produtor se assustou, assim, que ele falou, mano, nunca tinha visto nada assim, que foi na hora que quando começou a estourar esse rolê de show com banda, mano. Uhum. Aí, tipo, eu falei, caramba, mano. Aí ela começou a cantar assim, mano, e tipo, mano, ela se perdendo, ela, não, vou voltar que o bagulho tá muito louco, mano, a energia tá muito da hora. Pô, que da hora. Eu falava, mano. Aí, tipo, essa foi uma das situações que, tipo assim, mano, nós ficou tipo assim, e aí, mano, será que vai rolar? Porque não era, tipo, ensaio, mas um trampo já valendo. Falou assim, ó, o ensaio é quinta e a gente vai fazer o show no sábado, se já fechar, mano. Então, tipo assim, não ia ter ensaio sexta. Quinta pulou, sexta, mano. Aham. Show e tome. Aí eu falei, mano, você é louco, velho. E situação engraçada, assim, que alguém chega lá e não consegue cantar, aconteceu assim, na hora de produzir, chega lá o guitarrista lá, fala assim, não, eu quero desse jeito, e você vê que o bagulho tá errado, não tá saindo desse jeito, e o cara fala, não, mas eu quero assim, porque a ideia da música é assim, Mano, tipo, já. ou não rolou isso com você ainda não? Mano, Se não rolou, vai rolar, hein? já aconteceu em estúdio já, assim, mano. Tipo assim, a gente chegou e basicamente não dava pra executar o trampo, mano. O som não chegava, aí quando chegava os instrumentos não chegava a voz. Quando chegava a voz, aí, mano, o artista ainda não tava seguro pra fazer a música, tá ligado? Aí quando dava certo de chegar a voz, mano, aí, tipo, alguma coisa não tava batendo pra ele. Ah, mano, essa nota aqui, mas essa música não vai. Aí, mano, quando a gente já ia ver, mano, já tava batendo o horário lá do estúdio. Aí, quando eu chamava o responsável,
o cara tava operando a mesa de som, mas não entendia nada de som, mano. Tipo assim, não sabia nem o que era dB, mano. Assim, menos Nossa, um dB. aumenta um dB aí. Hã? Mano, era tipo isso. Mano, pô, tipo assim, cara, negócio doido, mano. Ah, sabe, põe um compressor aí, mano, no microfone. Que é compressor? Mano, tipo, um bagulho meio doido, mano. É, Aí não rolou, mano. Tipo assim, eu saí de casa pra passar nervoso, mano. Aí pra chegar no drive-thru ainda comer o lanche gelado, mano. tipo, deu tudo Pra, errado. pra dar certo à noite, mano. Pra Caralho. coroar, mano. Não, é que eu pergunto assim, mas é que saber que você trabalha com produção, porque uma vez eu e o Rafa, a gente começou com essa ideia de gravar junto, de produzir e tal. E falou, não, Rafa, vamos comprar uma mesinha, de um jeito no PC aqui, a gente tenta gravar uns rap aqui, alguma coisa, sabe? Pra produzir. A Sim, gente mano. queria. Tava com aquela coisa, tipo, a gente tava cansado de ficar dependendo dos outros pra fazer as coisas, sabe? A gente queria fazer as coisas por nós mesmos. E aí, tal, comecei a fazer bagulho de produção, a gente começou a gravar algumas coisinhas ali. Tanto isso, até tem uns rap que a gente fez, o White Window que a gente fez esse tempo assim. Cara, é ruim que tá igual gravado, né? Mas a ideia é muito A boa. ideia é boa, né? Entendeu? Todo mundo E conhece assim, mano. aí, então, e gravamos. Aí teve uma vez ele falou assim, mano, eu preciso gravar uma música até com um amigo dele aqui que veio aqui, o Maurício. Maurício do Bate e Volta. E, mano, a gente gravou uma música pro cara assim, mano. Era um jingle. Um jingle. Eu Mano, queria dar de da presente um hora. jingle Eu pra nem- empresa de turismo do meu brother, tá ligado? Chave, mano. assim, a música ficou muito boa, assim. Tudo bem, tem umas coisas de mixagem, mas eu tava começando a mixar, tava começando a ter ideia de o que tem que fazer, né? E tal, não sei o que, ficou muito boa a música. Caramba, não sei o que, não sei o que. Daí, pô, aí. Não, tem um amigo meu que quer gravar uma música, vamos gravar a música do cara. Aí você termina, né, Rafa? Aí eu conheci esse mano numa trip que eu fui. E ele tinha uma música lá. Mano, tem uma música aqui, pá, eu fiz o arranjo. Ele, não. Eu falei, mano. Ele falou, caralho, mano, podia gravar essa música. Eu falei, mano, tô com um home studio com o brother, ele não tá afim de gravar lá, não? Eu, pô, demorou. Aí passei um valor lá pra ele, nem lembro quanto que era na época. Só sei que eu fiquei no negativo, né? Tanto que eu tive que voltar pra arrumar essa música aí. Eu gastei tudo de busão de ir de volta, tá ligado? Nossa, velho. Aí, cara, a gente foi gravar lá. E, cara, o mano chegou. Aí, beleza, né? Aí ele mandou a primeira. Aí a gente, na madrugada, eu e o Pimenta, a gente fez toda a parte do arranjo. Eu gravei o baixo, guitarra solo, montei toda a A gente montou a música. Ele montou a bateria. Lindo, lindo. A gente deixou tudo pronto só pro cara colocar a voz, né? E aí Mano. o cara chegou. Aí ele falou: ó, vamos colocar aqui, arrumar um microfone e tal, fone, pá, não sei o que. Vai, gravando. Aí ele gravou, mano, a primeira, ele acertou tudo, perfeito, assim. Perfeito. Aí a gente falou, beleza, né? Agora deu uma aquecida na voz, vamos gravar uma segunda, né? Vamos gravar por partes, né? Enfim. Aham. Eu lá gravando a voz, eu falei, caralho, mas ele mandou tudo na primeira, assim, né, mano? Falei, Bom, mano. Cara confiante, quente. vou até som deletar quente. essa track Aí aqui. ele deletou a track. Falei, Mano, o cara fez isso aqui, o O cara faz cara mesmo. não conseguiu mais gravar música. Deu tudo errado. A gente ficou 4 horas. 4 horas, 6 horas. Umas 6 horas. Só pro cara gravar de novo. Ele não conseguiu, mano. Começou a bater insegurança nele, não sei o quê. Aí eu vou Nossa, gravar mano. sentado. Sentado, gravar de pé. Ficava deitado. Não rolava nada, Nossa, mano. Aí tanto que a mano, gente teve tá que, maluco. teve que marcar um outro final de semana. Ele colar de novo. Pra poder gravar a voz, mano. Ô, mano, que bagulho doido, hein? Porque, não, mas o foda, o Davi, que assim, ele mandou a primeira, assim, aí você fala assim, porra, mano, o cara mandou a primeira, dá pra fazer 10 vezes melhor que A essa. gente é experiente também. Tipo, se fosse hoje em dia eu não apagaria. Não deletaria Aham. a track, né? Não, guarda essa aqui, qualquer Sim, coisa, mano. tira alguma coisa dali, né? Pra arrumar, enfim. Eu mas- vou falar pra vocês, mano. Ainda sou um bebê nesse rolê aí, tá? Não, a De gente produção, era girino. Só- Girino não. A gente era espermatozoide. Mano, Tava no assim, saco Aí ele escrotal. fez uma né? música, se empolgou com ela, achou que conseguia fazer qualquer coisa. entendeu, mano? Tem E- amigos aí que, mano, os caras são, tipo, rato mesmo, mano. Uhum. Maluco, são um desenrolado que eu falo, "Ô, mano, espera eu chegar aí, velho. Estende o braço aí, mano, pra eu subir a escada também. Mano, é uns negócios meio Tem doidos. algum produtor que você curte, assim, que você ou usa como referência? Não sei, que você admira Mano. o trampo, assim? Tem muito cara assim que. Não, mas o top 2, Não. sei lá, ou o maior que Hoje, você assim, acha, assim. hoje é um dos caras que eu gosto muito, mano, de ouvir, apreciar, assim, pelo nicho de mercado que eu quero me inserir, é o Castilhol, mano. O cara é Castilhol, ele é o quê? produtor da Anitta, tecladista, produtor da Ludmilla. Tipo
Tipo assim, o cara fez um trabalho maravilhoso com a Glória Groove, mano. Pô, legal. E hoje também tem outro cara que é o Pimenta, que é o nome do produtor, eu sabia que ele é aí, Obrigado, mano. obrigado, obrigado. O Pimenta, ele é um dos caras que tá à frente lá do Caldeirão do Hulk, mano. Caldeirão do Mion, desculpa. Ele tá fazendo trampo agora, ele deu continuidade nesse trampo da Glória Groove. E, tipo assim, mano, é só vocês assistirem. Qualquer show, assim, da turnê lá, vocês vão ver que, mano, é um trampo sensacional. Coloca aí também o Rafa Reis, que é um baixista, o cara Rafa é o quê? top. Rafa Reis, mano. Ah, Ele... entendi. Rafa Reis. Eu falei, ó, o cara me conhece. Eu sou Entendeu? baixista, é Rafa Reis. Rafa Aí tu Reis. falou Rafa Reis, eu falei, qual que é o nome? Eu perguntei. Entendeu, mano? Eu Pode finjo crer. que não percebo, mas tá tudo, Que foi? tá tudo ligado, mano. E, pô, mano, atualmente tem um cara que tá mudando muito a minha forma de pensar, que é o Rael, mano. Rael Lúcio. Ele é baixista do Racionais, mano. Cara sensacional. Tipo assim, quando eu executei o trampo com o Afroex, eu tive oportunidade, mano, de conhecer ele pessoalmente. E só deixando um adendo, mano, ele é um dos caras assim que, pô, mano, eu conheci quando eu tava na fase de adolescência, assim, me desenvolvendo bem. Colocou 2016 em diante. Tipo assim, a igreja que ele tocava, mano, com outros amigos dele, mano, e são o Gesiel Oliveira, que é um guitarrista também, que, assim, uma referência máxima pra mim. E vou colocar aí o Juninho Batera, mano, Clauber, teclas. Mano, os caras revolucionaram o meio gospel no quesito groove, mano. Os caras faziam louvor e traziam groove pra dentro da igreja, mas com aquela estética americana, mano. Que, tipo, não Sim. tinha aquela necessidade do pessoal pegar as letras das músicas de fora e traduzir. Os caras pegavam uns louvor que já tinha 1000 anos aqui, mano, e trazia essa cultura pra dentro da igreja, mano. E, tipo assim, pô, mano, depois que eu toquei com ele, que eu contei a minha história, que eu vi que, tipo assim, pô, o cara era agente da gente também. E que, pô, mano, aprendeu muita coisa, assim, fora da igreja, nesse lado artístico, trabalhando como músico, né? Música por profissão. Aí eu comecei a aprender outras coisas, mano. É um cara que, pô, mano, me apresenta uns sons, me traz algumas referências, fala muito sobre estrada, mano. Assim, pô, os caras foram pra Noruega, mano, festival de blues, mano, com o Caralho, Igor foda. Prado, mano. Sim, pô, o cara soma inúmeros trabalhos aí, mano, na música. Vou colocar poucas pessoas aí, ó. Amsterdã, mano, Carl Rodriguinho, o próprio Racionais. O trampo atual que ele fez foi com a Chic Show lá na Bug Night, mano. Fez trampo com o Bug Night lá na Chic Sim. Show, que tava lá em Rio. Tipo, mano, evento gigante. Então, cara, acredito que hoje, mano, ele é um dos produtores que eu me aproximei assim e que eu tenho ganhado uma intimidade todos os dias, mano, sabe? O cara falou, ó, mano, escuta isso aqui, mano. Vai por esse meio, mano, vai por esse caminho, tá ligado? Vai dar mais certo. E é o que vocês falaram, mano. É uma pessoa que tá procurando também se atualizar mais, mano. Então, ó, mano, Sim. não sei mexer em tal programa, mas eu tô correndo atrás, mano. Eu tô falhando, mas vai chegar uma hora que o 100% da tela vai rodar, mano. Isso que às vezes a gente demora um pouco pra aprender, né? Que, tipo, pô, tem que ser persistente, cara. Se você não conseguir, não for persistente, você para no caminho e Entendeu, desiste. mano? Às vezes você pode ter uma coisa que você vai se dar muito bem com aquilo, mas você desiste com aquilo e. E... Desculpa, eu te cortei, né? Não, não, pode falar. E como que foi esse trampo aí com a Afroex, mano? Como Ah, Eu ia como perguntar que foi a isso. o oportunidade? bagulho Como foi que louco, rolou hein, pai? aí? Você é louco. Mano, Alex, se preparem, mano. Tipo assim, mano, eu tava em casa, foi um dia muito difícil, assim, eu tava num dia meio paia, mano. Falei, caramba, mano, eu tava tentando escolher uma data, né, mano, pra ver quando que eu ia casar com a minha noiva e tal. A gente queria casar esse ano, só que muita coisa correndo e tal. Aí eu falei, ah, mano, vamos se projetar pro ano que vem, mano. A gente não tá com pressa. Pô, mano, Deus abençoe a gente com uma casa. Então, falei, mano, vamos fazer as coisas num tempo mais extenso, que a gente consegue pôr tudo no lugar, né, mano? Falei, ah, beleza. Mas querendo ou não, mano, quando o ser humano ele põe expectativa numa parada, a gente fica meio assim, né, mano? É igual quando você vai comprar um carro, ou melhor, um exemplo claro aqui que todo mundo já passou por esse evento canônico. Pô, mano, deu certo na entrevista lá, mano. Ou melhor, ô, deu certo lá com a mina lá, mano. Ah,
Tá ligado, né, mano? Sacomé, né? Sabe como é, mano? Tipo, aí na entrevista, mano, falaram que vão entrar em contato. É tipo isso. Aí o cara fica meio pra baixo, mano. E tal, e... Mano, eu tava mexendo no Instagram. Aí, tipo, mano, rodando lá, vendo uns vídeos de uma galera tocando, umas pessoas que eu conheço como referência. Aí eu vi o primo do meu professor, mano, o Alex Furtado, mano. Filho do Silas, mano, Furtado, do Kadoshi. Sei que você deve conhecer, foi da igreja. Tipo, mano, Não, grupo Kadoshi, é não, eu já ouvi isso. falar no Kadoshi, Kadoshi, mas isso, era grupo, outra. mano. Aí, tipo assim, mano, eu vi ele lá no Instagram e, pum, mano, apertei pra, tipo, seguir, mano. Aí deu 5 minutos, ele, fala Davi, mano, beleza? Como é que você tá? Tudo na paz? Aí, mano, me posturei, né? Falei, mano, vou responder um áudio aqui, né, mano? Cara sério e tal, mano. Aí na hora que eu ia começar a gravar, ô Alex, boa tarde, beleza? Mano, chegou outro áudio em seguida. Falei, mano, e um áudio, mano, grande assim. Aí eu falei, mano, que bagulho é esse, É mano? medo, né, mano? Aí eu falei, mano, o que que eu fiz, mano? Falei, mano, tô seguindo outras pessoas, né, mano? Tô seguindo só o cara e tal. Aí, mano, na hora que eu dei play no áudio, aí ele falou, mano, o Skitter já te passou a caminhada, mano. Tá tudo certo, mano. Você vai conseguir executar o trampo, mano? Que aí, mano, só me dá um salve aqui, mano, que eu já te passo como que vai ser, mano. Fechou? Aí você vê, mano, se tem disponibilidade na sua agenda pra fazer os ensaios e tá tudo certo. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim o áudio, mano. Aí eu falei, ah, e agora, mano, o que que eu vou responder? Porque, tipo assim, o Thiago Skitter, mano, ele é um guitarrista ferrado, mano. Um dos que eu sou fã e um cara que eu trombei esse ano e eu agradeci por ele não ter feito esse trampo, mano, porque eu tive a oportunidade de fazer e falei isso pessoalmente pra ele, mano, que foi o mais da hora, mano, tá ligado? Aí, tipo assim, mano, eu respondi, falei, ô, mano, boa tarde, beleza? Pô, mano, tô bem, espero que você esteja também, mano. Aí eu falei, ó, seguinte, mano, eu não sei de nada do que você tá falando, mano, mas eu quero entrar nesse trampo, mano, o bagulho é nóis, mano, tá ligado? Aí ele falou, ó, seguinte, mano, tem que confiar muito em você, porque eu nunca te vi tocando pessoalmente, mano, mas o seu Instagram, mano, ele corresponde a tudo que eu tô buscando, mano, ao que eu quero pra esse trampo, mano. Aí que vocês vê que entra a parada do produtor, mano, que ele também é produtor. Aí eu peguei e falei assim, caramba, não tá tão bom assim, mano. Aí eu falei, uma soberba já entrou. Eu falei, não, mano, tá repreendido. Não, eu meti o louco assim. Falei assim, mano, caramba, Instagram. Eu fiquei pensando ainda. Eu falei, mano, Instagram é uma ferramenta, né, mano? Tipo assim, o cara entrou lá, viu, gostou, falou, como que assim, mano? Tem nem tanto vídeo assim, né? Eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, o cara deve ter visto algumas coisas específicas e curtiu. Aí ele pegou, mano, e falou, ó, me chama no WhatsApp aí, mano. Aí chamei ele no WhatsApp. Aí ele falou, ah, seguinte, mano. Vai ter um show na Arena Corinthians, mano. Tá ligado? E o artista é o Afroex, mano. Não sei se você gosta. Aí na hora que ele falou, eu falei, mano, 509E, mano. Já lembrei das músicas que eu ouvia quando eu era pequeno, assim, pivete mesmo, na barbearia, mano. Os caras colocavam lá pra ouvir, mano. Aí eu falei, caramba, mano, e meu falecido tio também gostava pra caramba, mano. Tanto 509E quanto Facção Central, mano. Eu Eu falei, adoro facção. caramba, mano, eu falei, cê é louco, mano, eu vou tocar com o cara, mano. Aí, tipo assim, já me coloquei, eu falei, não, demorou, mano. Aí falei, ó, falei, ah, mano, curto o trampo dele, conheço e tal, mano. É, o Afroex é um cara que, pô, mano, tem, acredito que uma história muito grande no rap, né, mano? Um dos caras que revolucionou o mercado também com esse álbum, juntamente com o Dexter. Aí eu falei, mano, quero entrar nesse trampo. Aí ele, beleza, fechou, mano, eu vou te mandar o contato dele aí, falou. Aí eu falei, mano. Não, ele falou assim, ele vai te chamar aí. Foi pior ainda, mano. Nossa. Aí, tipo assim, mano. É igual quando os caras imitam o Brau, tá ligado? Aí, mano, eu tava em casa assim, eu falei, mano, e agora, e agora, e agora, e agora? Aí, mano, já fui caguetar lá, já falei pro meu pai, ó, pai, a Frox vai me chamar aqui, mano. Já começar a falar, ah, não, você não vai, ó. Eu falei, eu já vou, mano. Ó, depois você vê lá, eu converso com a mãe lá, mano, ver com ela lá e tal. Eu falei, eu não quero treta com ninguém, mano. Eu falei, eu vou nesse rolê aí. Ainda eu falei, mano, o bagulho é na Arena Corinthians ainda, irmão. Eu falei, mano, tipo assim, corintiano, mano, vou estar na minha casa. Eu falei, vou tocar em casa, né, mano? Aí até aí tranquilo. Aí, quando eu menos espera assim, tava passando a roupa que eu ainda ia sair. Aí ele mandou:
salve Davi, como é que você tá, meu mano? Tudo na paz aí? Aí eu falei, nossa, mano, o cara mandou mensagem, você é louco. Aí eu já mandei assim, salve mestre, escrito mesmo, que eu falei, mano, não vou conseguir mandar áudio, mano. Aí eu mandei uma faixa preta, assim, ó, um kimono, eu falei, salve mestre. Aí coloquei assim, satisfação total, né, mano? Aí o cara, é nóis. Aí eu falei, mano. Aí ele falou: ó, o Alex mandou uma mensagem aqui, mano. Falou que você é guitarrista e tal, mano. E que você quer participar do nosso trampo aí, do show que vai rolar na Arena Corinthians. Ele falou, mano, me manda aí alguns vídeos seus, mano, tocando, seu Instagram. Pô, com quem que você já trampou, mano? Você tem uma referência pra me mandar? Aí, tipo assim, mano, no final de semana retrasado, assim, eu tinha feito um trampo, mano, com o mano do hip hop, o Big The Kid, mano. Que inclusive o show que eu fiz no sábado retrasado, assim, que passou, Foi com ele. foi com ele, mano. É, tipo, de tanta galera pedia e rolou mais um show ao vivo. Na realidade, ele foi fazer parte, né, de uma collab lá com outros artistas. Aí rolou, mano. Eu mandei os vídeos dele. Aí, tipo assim, mano, o cara, tipo, o Afroex, mano, tem várias referências. Mano, Marvin Gaye, pô, JBS, mano. Vou colocar vários caras das antigas ali, ó, Cassiano. Os caras que gostam de música de verdade mesmo, mano. Aí é o que eu gosto de ouvir e as referências que eu busco trazer pro meu som. Aí eu falo, ah, mano. Demorou. Eu vou dar uma assistida aqui e te dou um retorno, mano. Aí eu fiquei pensando assim. Aí o Alex. E aí, mano, o que que ele falou? Aí eu, tipo, mano, querendo passar a caminhada já pra ele. Eu falei, mano, fica suave, confia no pai, mano. Tipo assim, né? Já, mano, já passando confiança pro cara ver que também eu passava confiança. Aí, mano, eu só vi a mensagem aí. Pô, Davi, gostei muito do seu trabalho, mano. Me manda seus dados aí, mano, pra gente já mandar pro comitê lá, né, mano? E já manda tudo que você quer pro seu rider, mano. Eu falei, nossa, mano. Eu já abusei, mano. Eu falei, ah, mano, já me manda um Fender lá, mano, Deluxe pra mim, mano. 4 de 12, se tiver de cabeçote também manda. Manda a Marshall, mano, manda a Vox, o que tiver disponível aí. E aí, tipo, quando eu fui pro primeiro ensaio, o Alex tinha falado, ele falou, mano, o Rael vai estar lá, mano. Aí eu falei, mano, caramba, o Rael, um cara, tipo, já tocou com todo mundo, mano, do rap, mano. Assim, tecnicamente é um dos caras que já tá há um tempão nesse mercado. Aí foi quando eu me senti mais seguro, mano. Que, tipo assim, mano, eu tava ali fazendo o meu, aí ele já chegou, mano, aumenta esse volume aí, pai. Mano, tem que te ouvir, mano. E falou, ó, se for pra erra bonito, mano. Isso aí é pra isso aí, mano. Tamo aqui pra errar. Ninguém conhece as músicas, mano. Tamo tirando o rolê agora, mano. Aí, tipo assim, mano, cheguei lá e já tava tecnicamente todo mundo. Tipo assim, eu fui um dos quase últimos músicos a chegar. O homem não tinha chegado ainda na casa, mano. Aí, tipo assim, mano, mó resenha, geral rindo, se conhecendo. Aí quando ele chegou, mano, tipo assim, aquele silêncio, né? Aí ele, salve, salve, massa, como vocês estão? Aí, tipo, mano, foi um trampo muito da hora. O cara curtiu meu som, curtiu as referências. Como que funcionou? Porque o som, as músicas que você tocou era tudo um rap, tudo com beat. E como que Mano, foi essa transformação pra colocar riff, toda irmão, essa. Ele deixou tudo isso, você à mano, vontade pra poder fazer isso? mano, Ele mandou as músicas antes pra você criar mandou. alguma O, coisa e levar? Como que foi mano, o esse Alex processo? mandou, tipo, todas as faixas, mano. Algumas são dele, né? Como artista solo, e a maioria do 509i também. Aí, tipo, mano, o primeiro passo do músico profissional, mano, é você tirar idêntico ao que foi gravado, mano. Sim. Então, tipo, pô, mano, tirou o que tá idêntico do gravado, aí você põe o molho, mano. Que é o quê? O que que representa o Rafa, mano? O que que representa o Pimenta, mano? Tipo assim, pô, os caras olham pra mim hoje e fala, Davi, mano, o que que você traz pra dentro do seu som? Mano, eu gosto muito de usar a alavanca, mano. Trazer mais swells, ter um som com uma mão mais pesada na hora de fazer groove. Aplicar tanto o groove escovado com o funk que é mais seco. Tipo, eu falei, mano, eu tenho que colocar a minha característica em cima de um trabalho que eu tô executando para outro artista. Então, tipo assim, eu tirei as músicas e comecei a colocar as paradas que eu tinha como referência. Sim. Então, tipo assim, mano, eu pensei em timbre, eu pensei em coisas impossíveis, porque tinha faixas que não tinha guitarra. Antigamente tinha muito sample de violão também, né, mano? Sim. Então, tipo, eu falei, mano, não dá pra fazer a linguagem de violão, mas eu falei, mano, eu vou tentar fazer alguma coisa que, né, chegue mais perto, tá ligado?
E eu falei, mano, meu momento vai chegar quando eu fazer uma música dele, que é a carta, mano. Tá ligado? Velha camarada, obrigado. Pam, 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 parará. Falei, mano, esse é meu momento, mano. É a hora que eu vou chamar a música, tá ligado? Que todo mundo vai olhar pra mim e eu vou me destacar como artista. E se eu fizer o bagulho sincado, igual do álbum, mano, ele vai ver que eu sou um cara responsa, mano. Sério que eu realmente me dediquei e coloquei a cabeça pra fazer o trampo, mano. Aí, tipo assim, mano, rolou. Tanto que eu comecei a fazer umas paradas no ensaio que, mano, o DJ Pantera, mano. Inclusive, salve Pantera, meu parceiro. Mano, eu fazia umas paradas assim de funk, uns riffs, mano, que ele falava, mano, é isso, mano, esse é o bagulho e tal. Aí o Rael, o produtor, ele falava, mano, é essa referência aqui. Ó, o cara dava um Google e me mostrava e eu achava que eu tinha criado. Mas o bagulho já existia, mano, só que eu não sabia qual que era a referência daquilo. Sim. É tipo aquele rolê de, mano, memória. Tipo, mano, você tá ouvindo, você escuta, tipo, desde a infância, há muito tempo, a Aquilo parada tudo fica. consciente, né? Entendeu? Aí, tipo assim, do nada, ah, mano, isso aqui bate. Aí eu que criei. Mano, você não criou, não, mano, isso aqui tá aqui, ó. O maluco mostra lá o bagulho, tipo, 1992, mano, de 84, tá ligado? Uns groovizão, as paradas assim. Eu falei, caramba. Aí o Afro deu, mano, legalidade total. Ele falou, mano, faz aí que vocês acharem que é melhor, entendeu, mano? E o que eu não gostar, mano, eu vou apontar, eu vou opinar e a gente vai consertar, tá ligado? Só que o que eu quero é passar que vocês passem confiança, né, mano? Assim, o cara tem que ter confiança na banda e, assim, mano, pô, meu, é impossível não ter confiança num cara desse, né, mano? Miliano no rolê, né, mano? Aí, tipo, mano, rolou isso no trampo. Eu falei, caramba, mano, toquei com a Afroex, mano. Meu pai, eu lembro que foi em show, mano. Era um dos caras que ele escutava também, mano, na fase de moleque dele, assim. Os caras tudo da mesma época, aí você fala, mano, meu filho tá lá no palco, Pra quem não cara, sabe, o mano. Afroex foi casado com Com a Simoni, a pô. Simone, que era do Balão Mágico, hein? É, pô. Pode ser. Caralho, E é, aí, como Mano, foi esse showzão aí, mano? na arena. mano, Foi foda? foi da hora, mano. Foi um evento, né, mano, político, voltado, acho que pra CUT, se eu não me engano. Até o presidente Lula tava lá, mano, tá ligado? Eu vi o homem de longe assim e tal. Eu falei, caramba, é ele mesmo, mano. Caralho, Foi, eles foi falam assim, muita porra, o maluco tá polícia, aqui, né, mano. mano? Assim, muita polícia, mano, no rolê. Na hora que eu cheguei, mano, eu nunca tinha visto helicóptero militar de perto, assim, ó, o policiamento, assim, umas paradas. Eu falei, caramba, mano. Aí, tipo, quando eu cheguei, mano, aí eu cheguei junto com a Paula Lima, mano. Falei, caramba, mano. Canta, mano, pra caramba. Falei, mano, é a mulher, mano. Tô vendo a mulher aí, ô, caramba, mano. Ela passando assim, ô, tô vendo a mulher aí, mano, caramba, mano. É a Paula Lima mesmo, mano. E, tipo, tem alguns parceiros, né, que tocam com ela, mano. Alguns amigos da música mesmo. Aí, tipo, eu falei, mano, eu vou trombar eles hoje, mano. Eu vou estar com a nata, mano. Eu vou estar com os caras, pros caras também me conhecerem. Porque eles já são conhecidos. Mas, tipo assim, pô, mano, quem é esse moleque aí, mano? Tipo assim, tá envolvido com nós, você faz amizade fácil, é engraçado, sabe trocar ideia. Aí eu falei, mano, é o meu momento. Então a Paula Lima tava lá, Doce Encontro, Arlindinho, e, pô, mano, uma galera também da Globo, que era o Serjão Lourosa, acho que tava nesse rolê como apresentador. Almirzinho também cantou. E fora que, pô, mano, o Dexter também se fez presente nesse evento. E foi um rolê muito da hora, mano, que você tá ali vendo os caras, mano, no palco cantando. Ah, Pô, Eu tenho mano, uma legal, mano. pergunta pra fazer, mano. E a comida do camarim é boa? mano. Por isso que eu voltei pra academia, mano. Ó, aproveitando aqui, galera. Pô, mano, manda um pra mim lá, mano. Aí, ó, ô Paulo. Entendeu, manda- galera? Ó, dá o zoom aí, mano. Cadê? Tá na, Tá aqui, ó. tá na Tá B, ó? na central aqui, Tá ó. central? Manda a cretina aí, Aí, ó, galera. da visão aí. Manda aí, mano, ó. Os caras são power, mano. Receba. Porque assim, né? Às vezes até quando a gente. Né, o Rafa que faz mais gig, ele faz, né? Pega uns showzinhos assim, passa mais no camarim assim, a comidinha boa, né, mano? Mano, Nossa. No irmão. de sábado tinha até sushi, você é louco. Mano, falei pros caras, os caras acham que eu, mano, meti o louco. Falaram, ah, negão, você meti o louco. Eu falei, mano, eu tô falando pra vocês, parça. Eu nunca tinha visto coxinha de Nutella, mano. Bagulho grado pelos deuses, mano. Tá de brincadeira, mano. Tipo assim, você fala, mano, vou ficar suave. Tô de dieta, vou meter o shape. Chega lá, Vou vai dar ficar firmão, tentação. mano. Os caras, mas quer alguma coisa, mano? Não, só água só, mano. Aí o cara sobe lá, põe primeira Coca-Cola na mesa, né?
Depois ele vai trazendo sucos, energético. Até aí tá suave, né, mano? Aí o cara vai trazer a primeira porção, né? Aquela porção de batata leve. Pouco o cara começa a subir com frango, mano. Esfirra, pastel. Aí você fala, mano. Cara, Fora os doces. Aí já. não, vai fora os que sempre vem aquela tia, né? Mais de idade assim, mano. Vem trocando aquele papo. Ô, vocês estão bem, tão bonzinho. Aí ela já tira aquela toalha que tava cobrindo alguma coisa que tá na mesa. Mano, uma par de doce, irmão. Torta, mano. Bolo da Sodier, mano. Mano, só coisa caralho, é sinistra, foda, mano. Aí tem como, não tem como, Mano, né? rolê bom, né, Aí pai? a dieta vai Calorinho pro bom. espaço, né, mano? Fora que assim, mano, quando é show corrido, coisa assim, aí o bagulho é pizza, mano. Você dá uma ficção. enjoadinha, você dá uma enjoada, mas, mano, pizza, quem não quer comer pizza, mano? Todo final de semana, mano. Quando Isso é vida. era moleque, pizza era uma vez ou outra a cada 2 semanas. Entendeu, mano? Aí você tem um negócio assim, mano, você fica bobo. Você É. fala, mano, eu quero, mano. Tá de graça ainda, mano. Aham, da hora. Visão, deixa eu te perguntar, mano, mudando um pouco. A gente tava falando de produção e me veio na cabeça eu te fazer uma pergunta. O que você acha da IA hoje, introduzida hoje na produção de música? Você tem uma opinião sobre isso? Se você acha favorável, Pô, não mano. acha? Como você enxerga isso hoje no seu, né, no seu meio de trampo e Mano, tal? Você já viu aquele vídeo do Ronaldinho lá no tribunal, mano, Paraguai, mano? O juiz pergunta pra ele: Não, você tava envolvido, né, no esquema lá de passaporte legal. Ele, vou ficar em silêncio. Mano, tipo assim, sem resenha, assim, mano. Acredito que é igual eu falo pros meus amigos, mano. Que do lado do produtor é sério, a gente troca ideias, zoa. Mas, tipo, quando alguém pega assim pra tocar um instrumento que não é dele, mano, falou, mano. Leva a vida a sério, mano. Tira a mão do emprego dos outros, mano. Deixa o teclado aí, mano. Vai tocar baixo, mano. Faz o que é seu. Tipo Aham. assim, pô, mano. Tudo que vem, né, como tecnologia, mano, acredito que tem um lado bem e um lado mal, né, mano? Vem pro bem como pro mal, mano. E que a AIA, mano, tecnicamente, ela arrasta o rolê, mano. Assim, é bom porque eu já vi, mano, caras usando inteligência artificial pra fazer mixagem, mano, que, pô, mano, fica um bagulho surreal, mano. Tem coisas que ficam impossíveis a, né, mano, tato humano, assim. Você fala, mano, o cara tá ali com o fone sentado, só que, mano, de tantos caras injetar ali pra inteligência ser um bagulho perfeito, mano, como que você vai falar A que inteligência ela vai estudando. uma mixagem de inteligência não é boa? Ela vai estudando, ela vai pegando toda a Sim. referência que ela tem de mixagem, vai jogando o banco de Entendeu, dados dela, mano? então na hora ela vai saber o que ela tem que fazer. Só que, tipo assim, É querendo ou loucura. não, mano, a inteligência artificial também atrasa o artista, mano. Porque esses dias eu tava até Atrasado no vendo, sentido mano. que esse de ficar mais preguiçoso Mano, ou de atrapalhar, como assim assim, atrapalhar ela você diz? Que atrasa o sentido? artista porque, mano, o cara meio que ele se coloca numa posição que ele não consegue trabalhar, tá ligado? De verdade. E falar, mano, tipo assim, a inteligência artificial tá aí. Aí algum palhaço pega meu som pega, tipo, a minha voz na internet, escreve uma música e solta como prévia que eu fiz, sendo que eu não sei de nada. Aí a música estoura. Tipo assim, mano, depois que a Aya veio, quantas prévias surgiram aí de músicas que não existem, mano? Aí, tipo, o artista, tipo, ele olha e fala, caramba, mano. Tipo assim, como que eu vou fazer meu trampo se uma música já tá estourada e, querendo ou não, mano, vai pingar pra ele, não vai pingar pro cara que estourou. Porque, né, hoje tem muita coisa que envolve direito de imagem, direito autoral, Que nem mano. aqui no canal também, às vezes quando a gente traz alguém aqui que vai fazer um cover de uma música, Cai. metade vai É pro pro artista. pro Ixi, artista. mano, se é no Face, então o Face já derruba, mano. Derruba Até direito tocando uma vez, eu autoral, tocando mano. com uma música do Ramones lá na guitarra lá, os caras me cortou. Derrubou a live. Não, Cortou o áudio? Não, cortou, tipo, cortou o áudio. Aí eu tive que mandar, falar assim, não, eu tô apenas só reproduzindo cover, e né? tal, fazendo um cover pra mostrar o tanto que eu gosto da banda, tá, aquela ladarinha, aí depois liberou. Aí Mano, liberou o áudio. Falei, que loucura, né, Mano, mano? tipo assim, inteligência artificial, ela vem pro bem, mano. Só que da forma que às vezes algumas pessoas mal intencionadas usam, que não é bacana. Assim, pega, mano. Às vezes o cara escreve a letra, mano, e solta como se fosse o artista cantando, e aí às vezes não é nem o nicho do artista, ou a parada nem aconteceu real. Aí o cara já às vezes é canceladão na internet, mano.
não sabe o que tá rolando, aí, tipo. É, porque não tem esse controle ainda, Porque né? não dá, mano, mas a inteligência artificial, dependendo do que os caras fazem, é muito real, irmão. É muito real, mano. Se A gente você tá- escutar de olho fechado, você vai falar que é, mano. gente tava- Perdão, Pima. Pode falar. Eu tava vendo um esquema esses dias que, tipo, o negócio já chegou num nível que você consegue abrir uma live ou, sei lá, eu vou trocar ideia com você, a gente no computador, eu ligo minha webcam. Aí eu baixo lá um programinha de IA que eu consigo simular o meu rosto como se fosse outra coisa. Eu boto o Elon Musk lá na minha cara, troco ideia com você, você Shut down, crê que é o Roberto cara, tá Wicker. ligado? Então, assim, você tem aquele esquema da voz e tal, mas, por exemplo, nesses bang que às vezes, tipo, rola, tipo assim, você manda um WhatsApp pra alguém da família, me transfere tanto. Aí você fala assim, mas deixa eu ver se é você. A Aí abre pessoa a abre lá, webcam, o cara consegue, com uma foto, ele simular como se fosse você. Entendeu, Então, mano? É assim. é o lado ruim, né? Acredito que, mano, tecnologia usada pro bem, mano. Eu digo Bem, mais é assim no muito lance bom, da mano. música. A gente tava trocando essa ideia aqui antes, né, de gravar, tava- que você viu o bagulho de mix Isso, eu até queria lá. comentar. É isso Eu que vi eu tô tava querendo vendo, chegar nisso. tava vendo um vídeo de um cara falando assim, ó, agora a equipe da Toon Track lançou o Easy Mix 3. Eu falei, caralho, que porra é essa? É que foi aquela que eu comecei falando, mano, pra mixagem, irmão, mano. Então, aí, o que que é? Aí você pega lá, pô, é um negócio que ele abre lá, ele tem todos os presets de mixagem. Então, tipo, por exemplo, você vai lá, grava uma guitarra, você escolhe lá, tipo, mixagem de funk. Mano, é lindo. A guitarra sai mixada funk. Você não precisa ir lá, tipo, puxar um EQ e mixar e depois colocar um compressor, não. Ele já põe ali. Ah, quero uma caixa. Essa caixa tá muito. Não tô gostando do médio dessa caixa. Você vai lá, pum, ela já dá mixada já. E Você não que, precisa tipo, mais mexer na caixa. Na voz, mano, ele colocou a voz do cara, assim, ele tava mexendo num projeto que ele tava fazendo, uma mixagem de uma banda, ele tava usando como teste, Explicação, né? né? Explicação, né? E ele colocou a voz do cara assim, mano, em vários jeitos. Mano, o bagulho sai perfeito, tá ligado? Tipo, você não precisa mais ficar ralando pra equalizar, o bagulho ele já te dá. mano, é Ele, incrível. tipo, transfere uma. Mano, eu falei, caralho, velho, vai fuder muita gente, porque. Porra, eu tô aqui mano. estudando mixagem 3, 4 anos, mano. É tipo Aí os caras assim, me lançam a mano. porra do programa desse. Aí o que acontece, mano? Tem pessoas que ainda, querendo ou não, tem sons específicos que a inteligência artificial nunca vai conseguir reproduzir, mano. E um lance que o Crudo falou também é meio que você consegue sacar também Aham. quando é meio Você que pega deixa. no ar, mano. Meio que Rastros. deixa ali um, né? Mas, Uma característica. assim, da característica da mixagem, você tá falando? Ou do som feito? Não, do som. Não, por Ah, exemplo. Não, do é que eu som. não vi esse bagulho que você Não. falou, mas o som, às vezes, quando você. Você pega no ar, mano. Tem um arzinho de ser. Uma época atrás, a gente começou a brincar de criar música. A gente viu lá um site que você ia lá. Eu quero cria uma música com tema tal, no estilo tal. E aí, de tanto fazer várias músicas, eu comecei a pirar que, tipo assim, não sei se é timbre, mas você. Esses dias eu vi, eu acho que foi na Globo, não lembro que canal de TV, um programa que finalizou com uma música sertaneja. Na hora eu falei assim, mano, isso é IA. Porque tem algumas características que depois que começa a escutar muitas vezes. Eu acho a mixagem do IA muito abafado. Então, mas ela tem uma característica X que todos os sons feitos por IA, você escuta, você consegue sacar a voz e tal. Não, sim, nesse programa aqui, no Suno IA, realmente ele dá Acho isso. que a estética, né, mano? Mas desse que eu tô falando, não, esse você pode ir com a banda gravar em tudo que é lugar, gravar todo mundo organicamente e a mixagem você fazer por IA. Entendeu? Mano, esse Tá rolê. moiando, hein? Vou levar a vida a sério, rapaziada. O cara grava a caixa lá. Eu falo assim, a maior dificuldade pra mim é o que eu me fodo pra mixar é caixa, tá ligado? Mano, Nunca consigo achar uma tipo caixa assim, foda. Esse rolê, mano. E, pô, aí você chega lá, joga lá, pô, vai lá na track da Eu caixa. vou me familiarizar com isso. Essa- Ó, a dieta, hein, Por Davi? A favor, por dieta, hein? favor. Mano, senão os caras Essa falam, que moleque, você tá mano, chorando. moleque nem comeu, É, mano. pô, a gente vê que põe Cara, amendoim moleque pro desmereceu. cara desmerecer nosso amendoim, rapaz. Mas assim, o que a gente tava trocando ideia até antes de tu chegar e tal, minha opinião, eu acho que a gente consegue de repente conciliar, sabe? Tipo, você usar a seu favor, não depender totalmente disso. Do tipo assim, você aprendeu a mixar, você tem os seus conceitos, a sua mixagem. E de repente você pode usar aquilo como uma referência, de repente assim, os pontos fracos
da sua mixagem. Você escuta na IA, onde ela de repente consegue, você fala assim, peraí, deixa eu tentar chegar nesse resultado. Então você usar aquilo a seu favor, sabe? Uhum. Pegar a tecnologia e não depender totalmente dela, mas trabalhar junto com ela. Sim, então, Isso é é bacana, aquela mano. coisa, né? Você tem que saber, como você disse, dá pra usar pro bem e pro mal. A gente tem que pegar o do bem Mano, mas eu falo e pra você, trabalhar pra gente. querendo ou não, mano, a gente fica preguiçoso, mano. É isso, A gente não é isso que eu tem, falei. a gente não dá valor ao conhecimento, mano. Porque, tipo assim, irmão, eu vou falar uma parada, os caras falam que eu viajo, que eu tenho várias brisas, assim. O que a Air Fryer fez, mano, pra vida da dona de casa? Deixa ela preguiçosa. Não, pra qualquer pessoa, mano. Vamos O colocar aí. Rafa que sabe, o Rafa vai saber bem responder essa praticidade, Tem pergunta. Air Fryer em casa? Tenho, Você mano. tem, Pimenta? Tem. Nossa, Como que é o nome dele mesmo, mano? Grildo? Viu, você tem Não tem. Air Fryer em casa? Não. Mas, Tá no mano, forninho. quando você usa o forno, usa? Sim. Ah, o cara vai lá, usa o forno. Mas, se você tivesse a oportunidade de chegar em casa, e quando você já vai chegar, você vai colocar lá pra aquecer a Air Fryer, você vai lá, toma uma ducha e tal. Não é mais prático, mano? Praticidade, né? Pra que você vai ligar o forno? Você vai ficar. Não tá Tem que acendendo. ficar de olho lá, o air fry, você põe a parada, Entendeu? umas Aí- coxinhas, umas asinhas de frango, Você dá duas coxinha, você põe o viradas. timer lá, Entendeu? 20 minutinhos, Não é vai fazer prático. seus Não bagulho. é bom, não é gostoso? Você fala, nossa, o gosto igual de forno, mano. Tem amigo meu, mano, faz até churrasco na air fryer, mano. Eu falo, caramba. Fala que tem um esquema que você coloca carvão junto, que ele dá Entendeu? dá o Entendeu? que dá a Ó, defumada do churrasco. isso aí já é atualização no caso da AIA. Entendeu? Isso aí já é o atualização, bagulho mano. tá embaçado. Aí é o mano. que eu falo, mano, né, praticidade? AIA, mano, esse rolê assim eu entendo como o quê? Pra mim, se é no meu caso. Mano, preciso fazer uma mixagem. Tô com pressa, tem muito trabalho pra entregar. Vou ver o que a AIA consegue me entregar de bom. Pô, mano, ouvi o trampo, curti, agradou o artista, ok, mano, beleza. Só que assim, o valor ele tem que continuar o mesmo, mano. Porque a gente paga o programa, né? A gente meio que faz o nosso pra ter ali a parada. Leva Sim. a noite, assim, mano, horas assim trabalhadas pra deixar tudo certo. Porém, mano, se eu sou um cara que quero trazer a estética específica de algo, mano, eu vou ter que pôr a mão lá, irmão. Sim. Se assim, se o cara A falar, sua mano, identidade, né? identidade, tipo, mano, o cara escutou e falou, mano, esse som aqui, quem que produziu, mano? Pô, mano, foi o Pimenta. Mano, eu tava tentando lembrar que foi ele, mano. Foi o que eu falei Porque, pros caras. Eu falei, ele falou porque quando exatamente você. Beleza, a IA ela te facilita isso, mas quando você faz na unha, você deixa a sua identidade ali, que a pessoa, quando ouvir, tem trampos que eu escuto que eu falo, mano, quem produziu isso aí, esse pá foi fulano. Tá ligado? Entendeu? Quem pá, não sei o quê. É igual o filme, né? Também, filme, tipo, sei lá, o Tarantino. Cara, eu não preciso saber que foi. Se eu ver um filme e ninguém falar nada, eu vou saber que é do Tarantino pelo jeito que é, os diálogos, a estética, o sangue, que ele tem aquele sangue peculiar que explode tudo, tá ligado? Então, Mano, é assim, igual quando você sabe na arte, quando muda, né, também. sim, na arte eu acho que pode quebrar as pernas da IA, geralmente é um pouco isso, né? Porque cada artista, produtor, que seja no filme, na música, independente do que for, eu acho que a IA não vai conseguir colocar isso, a identidade do artista. A Seja na essência- arte, na pintura, A seja essência humana, a né? essência humana, aquilo de você bater o olho, falar que nem um quadro, que nem o Basquiat, Ela não. vai trabalhar em cima de referências, né? Ela vai pegar Tudo referência. bem, mas. E a referência... Não, sim. mas... Sim. Ela vai pegar referência. Por exemplo, quando você pede Sim, pra uma IA fazer uma arte, tipo, eu quero um cara em cima de um cavalo. Ela vai pegar todas as referências que ela tem, que tá no banco de dados guardado dela, referente a alguém em cima de um cavalo, e vai traduzir aquilo de um jeito que, pô, você olha e você fala assim, caramba, me deu um cara em cima de um cavalo de uma forma que eu nunca vi, entendeu? Porque Sim, ele vai eu sei. sugar de todas as referências. Mas ela Mas não vai ter a mas não vai identidade. ter a identidade de uma pessoa que foi lá e pensou Sim. de como essa pessoa vai estar em cima do cavalo, como é que, sabe? Eu entendi o que você quis traço dizer. diferente, ou um timbre de guitarra Mano. peculiar, que sabe quando você ouve aquela guitarra, puta, essa Sim, guitarra é do vagabundo. ali, Matheus tá ligado? Assato. Você sabe que é, tá ligado? Entendeu? Mas é muito louco, né? Eu mano? sei, igual eu fiquei E é só o pensando. começo, né? Mano, tá Daqui a falando de AI, eu pouco. fiquei pensando, eu falei, mano, é mó brisa, porque as coisas, elas deixam de ser mais humanas, mano. Hoje, a gente vai vendo que as coisas deixam de ser mais humanas, igual eu tô jogando um jogo, mano, no PS4,
que é aquele Horizon Zero Dawn, mano. Sim, é bizarro esse jogo. Mano, eu tava jogando ele, nunca tinha jogado, mano. Tô jogando um, já tô querendo comprar o 2 já, pra ver como que tá. Mano, assim, você vê que tudo que era bicho lá, tipo, Virou- do mundo virou- metálico virou animal, mano. Aí você fala, caramba, aí a mina lá é exilada e tal. Aí é o que ele tá falando de inteligência artificial, os caras tá dominando, mano. O mundo metálico tá aí, mano. E tipo assim, caramba, mano, e agora? Mas você não viu, mano, esse bagulho assim da gente conversar? A gente vai entrar como é que fala, Kildo? O quê? Num lance sem fim. Ah, sim. Numa espiral de ideias. Eu vi, mano, um vídeo, tipo, de uma bonequinha, mano, assim, que ela, tipo, é ligada na internet, tipo, IA, que, mano, você põe pra criança, mano, ela conversa com a criança numa barata, a criança faz mais, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Tipo esse bonecão aqui tem em cima aí, ó. Só que aí ela tem o rostinho dela, faz as caretinhas, sabe, assim. Mano, e você fica vendo, você fala assim, caraca, mano, aonde vai chegar isso, Mano. velho? Tipo, porra, Igual o filme do Will Smith lá, irmão. o- Eu o robô, robô. mano. Eu tenho certeza. Aí vai pôr o robô, depois vai pra Skynet, lá pro Mano, Exterminador do Futuro 2 lá. Ah, nem me fala, mano. Certo. Ô, Davi, mano, brigadão. Cara, papo muito foda. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Você é louco, mano. Vocês são sensacional, galera. Pô, Eu da Tô hora, muito mano. feliz, assim. Acredito pela história que vocês contaram, né, mano? De como era, da vez que meu sogro veio, o que vocês estão se tornando. Pô, mano, é daí pra mais, velho. Entendeu? Que bom, Pô, cara. valeu. Gostei muito do papo. É muito legal, tipo, por você ser mais novo, de ver a sua visão de hoje, do trampo que você faz, das coisas que você está construindo. E, pô, e ficar aqui com a gente, aqui, batendo esse papo aqui, dando essa alegria da sua presença, é muito legal. É da hora, né, mano? É A vida é isso. isso aí, pô, mano. É sobre Isso aí. criar momentos e eternizar, né, Com mano? certeza, da hora. Obrigado também, mano, por ter colado aí, ter trocado uma ideia com a gente. Deixa suas redes sociais aí, quem quiser Se te alguém quiser falar, contratar tipo, aí. Vou chamar o Davizão pra masterizar meu som aqui, botar Não, guitarra ainda eu pra não mim tô aqui. nesse nível pro aí, mano. Mas eu vou chegar Não, lá. pra fazer uma gig e Não, tal, claro, né? mano. Te acha aí, né? Você, artista que tá procurando, eu acredito que revolucionar o seu som, ou trazer uma nova estética pro mercado, conte comigo, mano. Tem uma Precisa- equipe aí. Precisa vai de uma trabalhar guitarra pesado. maluca aí, ó, na sua música, já sabe quem pode chamar, hein? E, pô, mano, minhas redes sociais estão como underline, na frente, Davi Silva, mano. Tudo Lá- junto, Davi Silva? Isso, o Davi Silva. Mano. Pô, Falei, legal. pensando num negócio mais curtinho, né? Pra É, galera procurar. De tipo, achar, né? aí os caras ficam perguntando, de onde você tirou esse U, mano? Eu falei, mano, o Davi Silva. Conhece o U, mano? Você conhece o U? E todo mundo fala, mano, você conhece o Felipe, mano? Conhece o Pivete? Eu falei, mano, vou colocar um U na frente. U. Da Aí o hora. cara falou, tem lógica, né, mano? Da hora. Eu falei, é isso mesmo. Tá certo, mano. E é isso. Obrigado mais uma vez aí, mano. Desejo toda sorte pra você aí. É só o começo. Tem muita mano. coisa pra conquistar aí na sua vida Pô, aí. obrigado, cê é E, louco, mano, lançar alguma coisa, algum projeto aí, alguma gravação, cola Pô, aí pra mano, gente poder. pode Já tô te deixar, A gente seguindo, faz hein? o lançamento aí, E né? A agora? gente pode fazer um lançamento aí, qualquer Mano, coisa. A gente tá à Pode disposição crer, aí mano. também. Convida aí quando vocês for fazer algum som. Demorou. Arthur, Demorou. A gente colar faz aí. umas gravações aqui tocadas, né? Mas a gente, se for rolar, a gente dá um salve, sim. Pode Vamos ver se a crer, gente marca mano. alguma coisa aí. Demorou? E, pô, mano, eu queria só aproveitar esse momento aí pra deixar um abraço aí carinhoso pra minha família, mano. Que deve estar online assistindo. Pra alguns amigos, né, da minha gig, eu não cheguei a comentar, mas eu tenho uma banda que se chama Let's Go, mano. Let's Go Band. Foi criada recentemente. E tanto o Paulo Bess quanto o Samuel Teclas, Ismael, Thiago. Mandar um salve também para meus amigos da Black News, que foi uma gig que me lançou na música, assim, foram amigos próximos. O Quito, Nicolas, Gabriel Lisboa, Anderson Ramos. E é isso. Rodrigo Anholeto, o pessoal lá da minha igreja. E a todos vocês, mano, que me apoiam como artista, tá ligado? Sempre. Dão luz mesmo nessa caminhada aí. E tamo junto. Valeu, galera. É Nóis. isso. E agradecer ali também o Crildão, né, Crildão? Valeu por mais Tamo um junto episódio aqui. aí. Aí, Davi, queria agradecer aí, mano, a presença aí, velho. Tu é um cara muito centrado aí, tem muito potencial aí. Parabéns Pô, mano, aí, tamo velho. junto. Vou levar a vida junto. a sério, mano. É nóis, Gostei desse lema aí. Pô, gostou, né, isso. mano? Agradeço ao Buiú, mano. Esse cara, mano, foi pra Buiú, mano. Consultoria de Negrão, mano. Segue ele lá, mano. O cara é bom, mano. E antes que eu me esqueça, acho que é a família do meu sogro, né, mano? Família Santos, mano. Deus abençoe vocês. E eu tô aqui representando essa galera também, mano. Pô, legal, Bora, mano. Chicão!
E lembrando também que acabando aqui, a gente vai estar liberando já os cortes desse episódio, tá? E tem nosso canal de cortes, né, Rafa? Isso. E não só desse episódio, como dos outros episódios anteriores. E se você não consegue assistir o episódio inteiro, você pode estar entrando lá e assistir os melhores momentos. É isso. E encerrando mais um Dona Maracast, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, não tem mais o X, né? Pô, Xandão! Tinha uns Libera- negocinho bom lá, Xandão. X aí pra nós. E a gente tá no TikTok também, a gente tá nas plataformas de música também, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E deixa o like, compartilha. A palavra de hoje aí, se você ficou até o final, vai ser produção, pode ser? Gostei. Vai Eu ser pensei nisso. produção aí, coloca nos comentários aí. Produção. Produção. E é isso, galera. Encerrando mais um Maracast. Tamo junto. Até o próximo episódio e Falou, galera. Muito obrigado.